O funcionário se dirigiu ao chefe para falar sobre uma emergência. Ele realmente precisava de 2 dias de folga. Ansioso, já antecipava uma resposta negativa, mas garantiu que se atualizaria assim que retornasse ao trabalho. Ao ouvir sobre a necessidade da folga no fim de semana, o chefe se lembrou de que, no novo departamento de curtas-metragens, havia funcionários cuja ausência já comprometia as tarefas nesse período. Enquanto conversavam, um indivíduo atrevido assistia a uma transmissão em seu celular, onde uma bela garota dançava em agradecimento por um presente especial que havia recebido para um baile. O chefe decidiu então dar a esse espectador um dos presentes mais caros, um item em formato de foguete. A garota ficou radiante e expressou sua gratidão ao doador. Enquanto isso, o funcionário insistia que precisava do fim de semana livre porque sua mãe estava doente e internada no hospital, necessitando de cuidados. O chefe questionou se ele tinha um pai ou outros familiares que pudessem ajudar, já que, segundo ele, era apenas uma doença. Por conta disso, a folga foi negada. Durante a conversa, o chefe continuava assistindo à transmissão ao vivo, onde os Triamers celebravam o presente recebido, garantindo que continuariam produzindo conteúdo. O funcionário, por outro lado, sentia-se tomado pela frustração, sem saber como conseguir a folga. O chefe explicou que ninguém cresce na carreira sem sacrifícios e mencionou que, no dia do funeral do próprio pai, ele mesmo fez horas extras, e foi isso que o levou a ocupar sua posição atual. Ele ordenou que o funcionário não colocasse em risco o trabalho de todo o departamento por conta de uma única pessoa. Mesmo assim, o funcionário continuou implorando, argumentando que poderia trabalhar remotamente. O chefe riu e descartou essa possibilidade, afirmando que, se ele queria uma vida fácil, o melhor seria pedir demissão. Segundo ele, aquele jovem deveria se lembrar de que havia se formado em uma universidade de 3º nível e só conseguiu emprego na maior empresa de mídia da cidade porque a organização estava desesperada por novos funcionários. O chefe acreditava que ele deveria ser grato e refletir antes de voltar a pedir folga. Mais tarde, enquanto descansava em seu quarto, o jovem recebeu uma ligação. Foi então que se revelou seu nome, Shaw. Seu pai havia ligado do hospital porque a enfermeira cobrava o pagamento das despesas médicas da mãe. Sem o pagamento, o tratamento seria interrompido. O senhor se tentou ganhar tempo, prometendo resolver tudo em poucos dias, mas a enfermeira não ficou satisfeita, pois já ouvirá essa promessa antes. Se a situação não fosse resolvida logo, a paciente seria expulsa. O homem apenas balançou a cabeça, resignado. Xuan, que escutava tudo, percebeu que seu pai tentava esconder a gravidade da situação para não preocupá-lo. Mesmo assim, o jovem garantiu que voltaria em breve e ajudaria com o pagamento. Depois de um longo suspiro, seu pai pediu que ele não se preocupasse tanto, pois já havia conseguido algum dinheiro com parentes e amigos, além de parte dos custos serem cobertos pelo seguro de saúde da mãe. Apesar disso, o jovem insistiu que arcaria com o restante da dívida e pediu ao pai que evitasse pedir mais empréstimos aos parentes, pois ele encontraria uma solução. Seu pai, ciente da difícil realidade financeira do filho recém-formado, lembrou que a vida em Sam era muito cara e que ele não deveria ter grandes economias. O KH sugeriu que Xuan considerasse fazer um empréstimo. No fim, descobriu-se que o jovem já trabalhava há 1 ano e meio. Apesar de seu salário mensal ser de apenas 5.000 yuans, ele conseguirá economizar significativamente ao dividir um beliche com outras pessoas e gastar apenas 10 yuans por dia com comida. Além disso, fazia trabalhos extras editando vídeos, o que lhe permitiu acumular 50.000 yuans. Xuan estava crente que 50.000 seriam suficientes para cobrir os custos do tratamento da mãe. Entrando no corredor, ele pensou que tinha mais de 20 anos e nunca tinha conseguido nada, mas hoje ia tomar uma decisão contra os valores dos seus antepassados. Então, foi ao departamento em busca de funcionários para realizar seu sonho de vida. Pensando bem, Xinguan entendeu que agora estava oficialmente desempregado, e foi nas condições atuais do mercado de trabalho e da economia que ele decidiu pedir demissão sem encontrar outro emprego antes, o que foi realmente imprudente. Naquele momento exato, o jovem sentiu mudanças no corpo e ouviu uma voz estranha repetindo que o sistema de liberdade absoluta estava ativado. Olhando em volta, ele não entendeu o que estava acontecendo, e a voz disse que a ativação ocorreu porque o dono tomou uma decisão contrária ao desejo dos seus ancestrais. Diante dos olhos do jovem, uma interface apareceu, dizendo para ele verificar seu prêmio. Ele também é mimado e não hesita, porque quanto mais gasta, mais dinheiro terá no futuro. Verificando o saldo, ele estava quase rico. Se não pudesse ver com seus próprios olhos, ele nunca teria acreditado que isso era possível. Com suas ações, o protagonista conseguiu ativar o sistema, que agora lhe enviou dinheiro. Era um sistema de liberdade absoluta.
Enquanto isso, uma garota incrivelmente linda, Gao Onian, queria conhecer Xuan e preparou um plano para sua próxima live. Ela era uma blogueira que cantava e dançava para 8 milhões de fãs na internet. Olhando para Gao, Xuan não conseguiu conter sua admiração e corou quando percebeu que ela gostava dele. Ela até pediu para ele repetir o que tinha dito. Então, Gain decidiu se aproximar e sugeriu que Xinguan mostrasse seus recursos operacionais, porque recentemente os fãs que pagavam mais começaram a relaxar, e a reposição diminuiu um pouco. A garota na frente de Xuan era a principal celebridade da internet, conhecida como The Dancing Goddess. Na vida real, ela era simpática e nada arrogante. Um pouco envergonhado, Xuan explicou que já tinha pedido demissão e que não seria mais responsável por cair com os influenciadores. A empresa teria que organizar a transferência de autoridade. Essa declaração deixou os Triamer surpresos, e eles queriam saber por que Xuan decidiu sair tão de repente. Embora Xuan soubesse que Gain não olhava para outros caras, ele se sentia mais à vontade para conversar com ela sobre suas atividades com influenciadores. Com sua decisão, Xuan percebeu que encontrou clareza mental e perguntou se ela ainda queria que ele fosse seu empresário, porque ela não confiava em mais ninguém além dele. O jovem sentiu que estava se comportando de uma forma estranha, mas os Triamers foram bons para ele e, na verdade, viram o benefício em tê-lo por perto. Determinado, Xuan exclamou que queria organizar férias longas. De repente, Gain decidiu conquistar seu ex-empresário e perguntou para qual empresa ele planejava ir, já que agora poderiam virar concorrentes. Outra pessoa iria cuidar do blog dele, e ninguém sabia quanto tempo levaria para se acostumar com um novo gerente. A atitude da garota era muito emocionante, e o herói literalmente não conseguia se conter. Porém, com o sistema, ele poderia facilmente se tornar um multimilionário, então ele teria muito mais vantagens no futuro. Continuando a olhar para Gao Wen, Xuan viu que ele tinha se esforçado muito na sua aparência. Naquele momento, a loira exclamou que Simersa deveria ter corrigido um pouco o nariz, porque parecia meio torto. Essa afirmação surpreendeu a garota, que claramente não esperava por isso. Escondendo o nariz, Gain ficou envergonhada, seu rosto corou, e ela resolveu perguntar se o nariz dela era realmente curvado. Com um espelhinho, ela quis se certificar disso pessoalmente, olhando pro nariz para entender se era mesmo torto na ponta. A live deveria começar logo, e ela precisava corrigir o erro urgentemente. De repente, o sistema elogiou o protagonista, dizendo que ele realmente se recusou a ajudar a beldade, então ele recebeu uma recompensa de 23 mil ienes. Ainda olhando pro telefone, o personagem principal ficou chocado com o que estava acontecendo, e sua conta bancária agora tinha 32 mil ienes. Sorrindo, o cara finalmente percebeu que era liberdade absoluta, começando a rir alto. O jovem achou que precisava ser ele mesmo e se recusar a ser simples, porque eram as regras do sistema. Protegendo sua parceira, a garota agradeceu pela cooperação e, como ele já tinha decidido pedir demissão, ela não ia tentar dissuadi-lo, pois talvez eles ainda tivessem a oportunidade de cooperar no futuro. Essa afirmação surpreendeu o rapaz, pois ele esperava que Gain fosse simplesmente agradecer e pronto, mas ela estava calma. Continuando a observar o sistema, Xuan pensou que talvez estivesse fingindo. A garota exclamou com entusiasmo que, no final, eles eram colegas, e ele era seu gerente por tanto tempo que hoje iria convidá-lo para um jantar de despedida. Se ele tivesse problemas para encontrar emprego, eles poderiam resolver isso. Enquanto isso, o cara continuava refletindo sobre o que estava acontecendo, porque provavelmente Gain sabia sobre seu nível de escolaridade e estava preocupada que ele simplesmente não fosse encontrar outro emprego. Um pouco envergonhado, o herói exclamou que deveria convidar sua namorada para o jantar, mas ela lembrou que ele não tinha um salário tão grande, então era melhor economizar. Como Xuan pediu demissão, ele decidiu não pensar no dinheiro, porque, como a garota disse, eles poderiam cooperar no futuro, e isso deveria ser uma gratidão pré-expressa dela pelo apoio. Sentindo desconforto, a senhora percebeu que não conhecia o colega direito. O cara explicou que já tinha arrumado suas coisas, então agora iria entrar em contato com ela depois do trabalho. O jovem feliz estava satisfeito com sua decisão, porque entendeu que agora estava livre e poderia fazer o que quisesse. Antes, o herói andava a pé sempre que possível e usava transporte público quando não conseguia caminhar. Ele evitava táxi, exceto quando não havia outra opção. No dia a dia, até viagens de táxi compartilhadas com alguém para dividir o preço eram um luxo. Por isso, Xinguan decidiu pedir o carro mais caro, porque queria se mimar corretamente. Depois de literalmente um minuto, um carro magnífico apareceu. Era um homem bonito que saiu do carro, exclamando que tinha chegado um serviço chamado Viagens de Luxo e pedindo para o cliente entrar no carro.
Como esperado, um carro de luxo chegou em menos de 3 minutos, e tinha formas incrivelmente bonitas e um som de motor incrível, relembrando os acontecimentos do passado. Sozinho em casa à meia-noite, mas agora sua vida mudou drasticamente, o que o deixou super feliz, já que o presente era totalmente diferente. Um motorista querido convidou seu cliente para entrar no carro enquanto ele abria a porta. O sistema mostrou que o dono se sente tão desperdiçado que pega um táxi sem olhar o preço, satisfazendo seus próprios desejos de forma imprudente. Ele acumulou 50.000 yuans às custas de 50.000. O feliz herói exclamou para o motorista parar o carro perto da panqueca chamada Ozzy. As sensações de viajar num carro desses eram realmente muito agradáveis, porque o luxo caro era sentido em apenas alguns minutos. Um carro em alta velocidade chegou ao destino e parou instantaneamente. O mesmo homem, agora rico, começou a sair do carro lentamente. Sua visão de mundo mudou drasticamente porque agora ele não tinha medo de gastar seu dinheiro. A avó no balcão percebeu que seu cliente regular veio buscar comida e decidiu perguntar se ele iria pedir uma panqueca sem ovos e salsichas. Agora tudo realmente mudou, e Xuan disse que hoje faria um pedido diferente. Pediu para adicionar 2 ovos na porção e 2 salsichas de carne pura na panqueca, e não de amido, o que deixou todos ao redor impressionados. O cara percebeu que quando seu salário mensal era de 5.000 yuans, ele gastava 800 deles com aluguel e não podia gastar mais de 20 yuans por dia. Uma panqueca comum custa 8 yuans, e ele nunca se atreveu a adicionar ovo, mas agora ele fez isso e subiu para um novo nível, gastando 15 yuans no almoço. Todos ficaram com inveja, porque ele conseguiu adicionar não só 2 ovos, mas também 2 salsichas de carne pura. As pessoas começaram a justificar suas ações, dizendo que na verdade salsichas com amido são mais saborosas. O jovem feliz continuou a comer sua panqueca com 2 salsichas e ovos, e ao mesmo tempo o sistema deu a ele 20.000 ienes por um grande salto no nível de vida. O dia foi realmente maravilhoso, pois o herói teve um prazer incrível com esse lanche farto. Da próxima vez, ele estava decidido a adicionar até 5 ovos na porção. Lembrando da construção da família, o jovem notou algo muito importante de repente. Ele tinha esquecido algo essencial. Batendo a cabeça, o herói percebeu que agora tinha muito dinheiro e poderia ir ao shopping. Ele também precisava reduzir gain hoje para jantar, porque ouviu que em restaurantes caros há um código de vestimenta rígido. Sua aparência atual não era nada adequada, ele parecia um sem-teto. Por isso, Xinguan foi ao shopping para atualizar seu guarda-roupa. Passando pelas lojas do shopping, ele notou uma loja muito chamativa chamada Louis Vuitton. Ele nunca tinha visto lojas assim antes, e o shopping tinha um cheiro de laranja por toda parte. O nome de todas as marcas estava em inglês, então ele não entendia nada. Olhando em volta, Xuan tentou ler o nome das lojas, mas não teve sucesso. O shopping era realmente enorme, mas não tinha nem Adidas, que ele conhecia bem. De repente, ele parou bruscamente porque entendeu algo. Rindo, o protagonista percebeu que agora ele não era mais rústico e poderia explorar o shopping por completo. Ele escolheu a loja Louis Vuitton, perto da qual estavam 2 funcionárias muito bonitas. Elas notaram o comprador e perceberam que ele precisava ser atendido, mas um gerente experiente logo começou a analisar sua aparência. Era evidente que o protagonista não estava penteado, sua bolsa estava cheia de lixo e seu telefone era um modelo antigo que custava cerca de 500 yuans. As calças foram compradas com desconto no mercado, os sapatos também eram do mercado e estavam bem desgastados. Olhando para os consultores, o jovem viu que ninguém decidiu abordá-lo, como se todos o considerassem pobre. Indignado, o herói decidiu descobrir se alguém naquela loja seria útil para ele, embora ele parecesse pobre por causa da vendedora e do esnobismo dela. Como ignoravam bastante o cliente, o cara imperturbável exclamou que estava cansado depois do trabalho e que não queria andar por aí escolhendo, então queria comprar roupas por cerca de 150.000 yuans. Mas como a vendedora não se aproximou dele na mesma hora, ele iria até a loja Hermes ao lado para comprar roupas lá. A declaração do menino foi uma surpresa realmente chocante para as meninas, porque elas realmente não esperavam algo assim. As garotas ficaram animadas e foram rápido até o comprador. Elas começaram a perguntar sobre as roupas ou bolsas que ele queria e pediram que ele se sentasse e tomasse um chá enquanto buscavam suas roupas. Nesse momento, o personagem principal percebeu que o dinheiro realmente decidia tudo. Então, Xuan comprou várias dezenas de coisas que agora o deixavam incrível, e os gerentes pediram para ele voltar a comprar. Os ricos eram muito elegantes e até usavam as coisas que ele comprava. Eles entregariam onde ele quisesse. Uma das garotas convidou o comprador para assistir a um evento numa joalheria no final do mês, mas o herói disse que iria quando tivesse tempo. Ficando um pouco vermelho, a funcionária perguntou se ele queria que entregasse as coisas na casa dele.
O homem recém-enriquecido recusou, dizendo que preferia fazer tudo sozinho. A bela vendedora deu a ele as coisas compradas e desejou um bom dia. Perto dali, duas garotas conversavam entre si, dizendo que tinham lojas Louis Vuitton e Hermes, e se quisessem, poderiam dar uma olhada. Mas a noiva estava contra, porque não se atreviam a comprar coisas de boutiques, só através de agentes. Olhando sua nova bolsa, não perceberam que suas coisas eram muito caras, pois as pessoas comuns não podiam comprá-las. Naquele exato momento, o sistema apontou que o dono gastou o salário de 3 anos de uma vez, e uma conquista foi obtida pelo primeiro prejuízo sério, mas com estilo. Uma recompensa de 660 mil ienes foi acumulada, e mais um pouco o personagem principal poderia se tornar bilionário, pelo que ia gastar ainda mais dinheiro. Algum tempo depois, os acontecimentos continuaram à noite, num restaurante ocidental requintado. O deslumbrante protagonista glamouroso foi direto para um restaurante caro. Uma garota simpática se virou pro homem, dizendo que o levaria para uma sala reservada. Depois de coçar o nariz, o rapaz percebeu que provavelmente chegou cedo, então teria que esperar um pouco. No final, descobriu-se que o camarote VIP tinha uma área de lazer separada, onde o cliente poderia saborear suas sobremesas enquanto esperava os convidados. Olhando para a garota, não percebeu que ela estava realmente bem vestida. Antes, ele não poderia sonhar com um serviço semelhante. Chegando na área de lazer separada, sobremesas e chás estavam sobre a mesa, e o cliente poderia se servir à vontade. Se precisasse de algo, poderia simplesmente tocar a campainha. Ruivo, o gerente, disse que não se atrevia mais a incomodar o cliente e pediu para ele aproveitar o descanso. Olhando a vista indescritível da janela, o herói nem imaginava que veria Sun City do 40º andar. Naquele momento, Xuan começou a pensar no fato de que, embora tivesse dinheiro, o melhor serviço estava disponível para ele. E, embora tivesse dinheiro, estava em um lugar que os outros só sonhavam. Os sonhos que ele guardou por tanto tempo na cabeça finalmente se tornaram realidade. Saindo dos seus pensamentos, o cara lembrou que primeiro mandaria o dinheiro pro pai para não assustar, então transferiu 100 mil ienes para a conta dele. Ia dizer que era parte dos empregos e que os membros da família não precisavam fazer perguntas desnecessárias ou ter medo de somas tão grandes. Enquanto isso, Gain conduzia seu stream e pedia presentes dos seus espectadores. Ele olhou através da transmissão e o jovem estava pensando em pegar a geolocalização para Gain e o nome do restaurante. Mas ela não respondeu, apenas permaneceu como sempre. Tal comportamento foi realmente muito estranho por parte da garota, porque ela não prestou atenção em cima. Algum tempo depois, ela encerrou a transmissão e contou ao público. Na próxima vez que eles se viriam, seria amanhã, depois de uma transmissão pesada. A menina estava super cansada e queria relaxar um pouco. Os colegas de trabalho convidaram a Gal para sair com eles, mas ela respondeu que já tinha planos. Então, a menina do bar vermelho quis saber quem era o cavalheiro dela dessa vez, e se era outro pai. A mulher cansada respondeu que não era assim, e que todo mundo conhecia esse cara, pois o nome dele era Xinguan. Todo mundo sabia que esse cara estava indo embora, mas perceberam que Gal não esqueceu de sugerir que claramente havia algo entre eles. Porém, Gal pediu para não especularem, pois Xinguan tinha ajudado antes quando ele era gerente, e agora que pediu demissão, isso era apenas um jantar, e mais ainda, ele iria tratá-la. Depois de ouvir sua namorada, outra garota exclamou que, nesse caso, ela também queria ir com Gal. Na verdade, era só um jantar e o cara ia tratá-la, então provavelmente o lugar não era muito caro, mas se descobrissem que era um restaurante caro, então cada um pagaria o seu. As meninas não se opuseram, pois estavam muito cansadas e também queriam se mimar. Mas outra amiga era contra essa ideia e não queria se aproveitar da gentileza de outra pessoa. A menina do bar vermelho percebeu que Xinguan tinha um rosto tão exausto que ele nem tinha dinheiro para comer um ovo a mais durante um lanche. Depois de ouvir suas amigas, Gal disse que precisava tirar a maquiagem e que elas se encontrariam no estacionamento depois de 10 minutos. As amigas realmente se encontraram no estacionamento, e em uma das vagas havia um carro incrivelmente caro. Recentemente, estava difícil ganhar dinheiro com publicidade nas transmissões, e as meninas não entenderam como Gal conseguiu comprar um carro tão caro, mas ela respondeu que precisava fazer as correntes de dança adequadas. A noiva não queria fazer essas transmissões porque eram muito cansativas, pois ela não poderia dançar de manhã à noite como uma irmã e teria que esperar até ter algum fã. Uma amiga cética exclamou que Zan só queria muito, porque na sua área já tiveram sorte de os patrocinadores não conhecerem todas as garotas, então elas também esperam pelos fãs. Os sonhos da garota foram destruídos num instante, pois sua amiga pensava de forma mais racional. Enquanto isso, Gal pegou seu telefone para ver onde exatamente elas deveriam ir.
Quando ela viu o local de encontro, o Stream ficou confuso, pois ela não esperava que Xuan a convidasse para lá. A reação de sua amiga foi de choque, pois os Triamers sugeriram que o lugar na verdade era muito barato. Naquele exato momento, a garota disse que era um restaurante chamado Ling. Imediatamente, uma amiga ficou em estupor, pois esse restaurante ficava no prédio Kinsan, e ela começou a ficar ainda mais nervosa. Nesse restaurante, o preço por pessoa era de pelo menos 3.000 yuans, e era quase impossível reservar um lugar. Ouvindo tudo o que estava acontecendo, a amiga sugeriu que provavelmente Gao estava errada, pois era impossível que Xuan tivesse ficado rico de repente. Porém, outra amiga pensou que talvez o cara tivesse escolhido outra instituição nesse restaurante, e algumas pessoas fazem isso só para se exibir. Uma garota esperta percebeu que seu companheiro não era completamente uma pessoa presunçosa, e que ela não deveria julgá-lo antes de se encontrar no restaurante. Então, decidiram ir até o local e descobrir. O carro caro começou a andar em uma velocidade incrível. O Audi realmente tinha uma boa suspensão e alto conforto na cabine. As amigas admiravam o carro, entendendo que Gao era uma das muitas espectadoras ricas que podiam se dar a esse luxo. A ruiva queria exatamente o mesmo carro para ela e estava pronta para isso, mas as meninas não gostaram nem um pouco, pois não queriam fazer isso nem por muito dinheiro. Porque se algum cara quisesse se casar com uma garota de rua, ele teria que se tornar digno dela. Uma anfitriã, olhando para sua amiga, decidiu descobrir por que Gain ficou em silêncio esse tempo todo, como se estivesse olhando para ela. Porém, a senhora acreditava que se casar por capricho, sem independência financeira, é levar o marido à escravidão voluntária. Essa abordagem não combinava nada com a garota do bar vermelho, e ela não acreditava que Gain sempre tinha um corpo perfeito porque suas danças nos streams são bem provocantes. Na verdade, Gain só queria se oferecer porque, embora ainda pudesse trabalhar e quisesse ganhar tanto quanto possível, os homens podem dar dinheiro, mas nunca muito. Alguns segundos depois, o Audi caro parou no estacionamento de um restaurante de luxo. A garota, com uma roupa linda, começou a sair do carro lentamente. A amiga decidiu botar lenha na fogueira e exclamou que ela ainda deveria confirmar o local, porque provavelmente Xinguan não a chamou lá. Elas ficaram com vergonha de entrar e sair imediatamente daquele lugar, pois não tinham reserva. Se alguém reconhecesse e fosse online, perderiam seus seguidores por causa de tal incidente. Durante uma ligação para o personagem principal, ele não atendeu e só dava sinal de ocupado. A amiga, carrancuda, se vangloriou pensando que Gain pagou para ela estar lá, olhando pro telefone. Ela lembrou o quanto Xuan se aproveitava de tudo que amava, mas não parou de pensar porque entendeu que um restaurante tão chique era caro demais para um menino. Talvez ele até zombou dela e teria que pagar para todos. Algum tempo depois, elas entraram no restaurante e Gain olhou para Xinguan, temendo o fracasso. A garota olhou para a porta, esperando que o menino estivesse lá. Olhando para seu smartphone, ela percebeu que ele ainda não estava respondendo. Felizmente, Xuan finalmente ligou para ela, e ela ficou muito feliz. No mesmo instante, um funcionário do restaurante chegou e perguntou se tinha uma mesa reservada. Gain não sabia o que responder, mas sua amiga exclamou que a mesa estava realmente reservada. Esperando um fracasso, a garota ainda disse que a mesa estava reservada em nome de Kina. Mas a amiga percebeu que o salário do gerente é de 5.000 yuans, e cada prato no menu desse restaurante custa pelo menos o salário de 3 meses. Foi interessante ver como Gao Wen saiu dessa. Um simpático funcionário do restaurante disse que Kina estava esperando por seus colegas há muito tempo. Essa reviravolta realmente surpreendeu a namorada, que claramente não esperava ouvir algo assim. A companhia das 3 amigas foi diretamente para a sala VIP, obviamente não esperando um serviço tão elegante do restaurante. Olhando para Gao Wen, a garota ruiva alta pensou que ela teve muita sorte porque a empresa está alocando recursos e se enraizou firmemente no topo. Esse Xinguan estava realmente pronto para gastar dinheiro, mas no final poderia ficar sem dinheiro e sem a garota. A garota não acreditou que Gao Wen realmente gostava de alguém que finge ser rico. Apontando com a mão para onde deveriam ir, o gerente pediu para as meninas entrarem no elevador. Elas precisavam pegar o elevador exclusivo para clientes VIP que podem subir às salas de observação no andar superior. Uma dessas pessoas acabou sendo Xinguan, uma em cada 10.000 pessoas para ser mais preciso. Até uma amiga cética não acreditou, sugerindo que Xinguan era apenas um homônimo de alguém mais rico. Enquanto isso, elas subiram ao 40º andar, que era bem alto. Ao abrir a porta, uma amiga disse que agora podiam sentar à mesa. Olhando ao redor, as meninas viram que Xinguan não estava na sala, pois os Triamers famosos tinham chegado a um restaurante tão caro que queriam tirar fotos para mostrar aos seguidores.
Para surpresa de uma amiga, ninguém tirou fotos porque disseram que era impossível tirar fotos no saguão, só em salas separadas. Uma das triamers decidiu postar secretamente uma foto na rede social porque ninguém ia saber que ela veio secretamente para comer. Uma traidora frustrada disse às amigas para tirarem uma foto com ela porque Xinguan convidou os convidados mas não apareceu. Para ela, isso não foi surpresa. A loira viu a foto tirada e refletiu sobre o fato de nunca ter jantado em um restaurante tão caro. Ninguém sabia se ela teria a oportunidade de jantar lá novamente. Ele acordou porque os convidados chegaram. Gao até sugeriu que talvez estivessem realmente errados, porque Xuan era apenas um funcionário de escritório comum e era improvável que ele pudesse pagar o jantar ali. Porém, no mesmo momento, o personagem principal começou a sair da sala e exclamou que simplesmente adormeceu e acordou por causa de 4 ou 5 chamadas perdidas. Ele esperava que Gao não tivesse esperado por ele por muito tempo. Olhando para a garçonete, o jovem pediu para ela começar a trazer a comida, e ela apenas balançou a cabeça em aprovação. Olhando para seu companheiro, Gao notou o quanto ele mudou nesses poucos dias. Essas mudanças bruscas realmente surpreenderam a garota, pois ela nunca tinha visto Xuan tão bem antes. As amigas também ficaram surpresas com o que estava acontecendo, pois ele estava vestido com roupas de grife da cabeça aos pés, e a jaqueta custava cerca de 40.000 ienes. No final, descobriu-se que o amigo invejoso percebeu que era a última coleção da Louis Vuitton, e Xuan parecia um homem rico da segunda geração. A garota insatisfeita não entendia como Gao poderia ter tanta sorte, porque ela silenciosamente pegou um homem rico, e ele parecia estar muito bem. Depois de se aproximar de uma das amigas, o jovem notou que ela provavelmente se chamava Zaninzin, e disse que estava feliz em conhecê-la. Olhando para a garota de cabelos ruivos, ele decidiu esclarecer seu nome, porque não a conhecia. Depois de ajeitar seus cachos ruivos, a senhora disse que o nome dela era Eusino. Direcionando o olhar, o cara se desculpou porque acabou de acordar um pouco confuso. Ele parecia um pouco diferente sem filtros. Sem olhar, Tsu disse que estava tudo em ordem, porque hoje ela só fez uma maquiagem leve. Durante a conversa, ele mordeu o lábio inadvertidamente, parecia que estava pensando em algo. Gao explicou que estava terminando o trabalho, e 2 colegas queriam entrar. Ele pensou que, se Xuan não se opusesse, então eles poderiam ficar e comer juntos. No mesmo segundo, muitos garçons começaram a trazer uma grande quantidade de pratos variados. Essas delícias surpreenderam as meninas, pois elas entendiam que pratos tão elegantes custavam uma fortuna. Até Gao duvidou da riqueza do protagonista, pois ele não conseguia nem dividir a conta e sugeriu que Xuan fosse construído como uma pessoa falsa. Zaninzin apontou que ao lado dele havia um homem rico da segunda geração, e ele provavelmente largou o emprego para voltar e herdar o negócio da família. A garota alarmada nem sabia disso. Respondendo a isso, ela corou e ficou muito envergonhada. Olhando para um filé de carne e meio copo de vinho, o personagem principal não entendeu como alguém poderia comer tudo isso, pois era apenas um pequeno pedaço de carne, embora parecesse apetitoso. Ali perto, também havia um omar e alguns cortes de carne que pareciam muito apetitosos. Esperando o momento da refeição, a Ninzin não resistiu e esclareceu para seus amigos se eles objetavam que ele tirasse uma foto. O cara era completamente diferente e disse que eles poderiam tirar quantas fotos quisessem para postar nas redes sociais. Era necessário capturar os melhores momentos, e Zaninzin fez isso. E o Sinu decidiu esclarecer o que realmente estava acontecendo, sugerindo que eles mantinham deliberadamente a tensão. Na verdade, eles não eram tão próximos de Xuan, exceto no trabalho, então quase não se falavam fora dos eventos de marketing, onde ele a ajudou e trouxe benefícios, pelo que ela ficou grata. Naquele momento, Gao lembrou o quão pobre era sua amiga, que nem tinha dinheiro suficiente para um táxi antes. Ele até pediu para seguir o link para conseguir um desconto no táxi e uma passagem de trem de alta velocidade, porque não tinha dinheiro para isso. Gao sugeriu que talvez seu companheiro fosse apenas um homem rico modesto e pragmático da segunda geração. Dessa vez, talvez ele não quisesse que a garota pagasse a refeição, então mostrou que era rico. Virando-se, o jovem se dirigiu à garçonete, porque ele decidiu esclarecer se eles tinham algo mais simples e satisfatório no menu. Ao ouvir isso, Ang Shinin literalmente começou a admirar o herói, porque ele não tinha medo de dizer algo assim. A última vez que alguém tinha experimentado um almoço que custou mais de 1.000 yuans por pessoa, mas ela nunca tinha comido um. Confusa, a garçonete ofereceu palitos de carne com trufas pretas cozidas lentamente com molho de caviar de salmão. Porém, com a menção desses nomes, Xuan se entediou, porque queria um prato preparado em fogo alto, e não lento. Ele pediu para trazer mais carne de caranguejo e cordeiro importados, além de cortar a carne.
As meninas viram isso pela primeira vez em um restaurante fino, o que foi surpreendente para elas. Mas Sinu claramente não estava impressionada, pois não fazia sentido ir a um restaurante francês se você queria comer algo assim. Com arrependimento, a garota percebeu que Xinguan era realmente um homem rico, embora pensasse que ele era apenas um enganador. Depois de pensar um pouco, o jovem também pediu para fritar rins na grelha e churrasco nas bruchetas, perguntando se poderiam cozinhar. A querida garçonete respondeu que, claro, isso era possível. Algum tempo depois, o garçom ficou horrorizado porque falou com os cozinheiros e perturbou os convidados, dizendo que só serviam pratos do cardápio e começaram a pedir desculpas. O cara não se abalou e pediu para chamar o gerente, pois gostaria de discutir isso. Ele estava muito insatisfeito com os pratos. Essa reviravolta surpreendeu ainda mais todos os presentes no banquete. Alguns minutos depois, um homem tímido chegou cumprimentando o professor e se apresentou como o gerente da instituição. O homem estava muito arrependido, mas eles tinham um restaurante francês, então só serviam culinária francesa. Ouvindo isso, T.S. Usino se regozijou porque o povo estava humilhado. Ela não entendia a vontade do menino de insistir em churrasco em um restaurante francês. De repente, o protagonista gritou que estava pagando 300 mil yuans para comer os rins na churrasqueira. Se fosse possível, daria mais 50 mil como gorjeta. Ao ouvir isso, o gerente ficou simplesmente surpreso, sem saber como reagir à oferta. O gerente, tentando manter os padrões do restaurante, mesmo gostando mais da aparência ousada do garoto, exclamou que o cavalheiro deveria se sentar, porque ele iria imediatamente resolver isso na cozinha. Naquele exato momento, o sistema encorajou o dono, porque em um restaurante francês de elite, era impenetrável. Segundo o protagonista, a comida deveria trazer prazer e satisfação, o que ele explicou aos seus companheiros. Zhang Xinzin exclamou que também pensava assim, porque fotos de rins preparados na grelha de um restaurante de elite poderiam ser ainda mais interessantes para as redes sociais. Algum tempo depois, o prato foi preparado com sucesso. Os garçons ficaram perplexos, mas ainda trouxeram a comida. Um prato bastante comum foi colocado na mesa, que poderia ser preparado literalmente em qualquer lugar. Segundo a garota, o dinheiro realmente decidia tudo, porque, se alguém tem, essa pessoa pode realmente fazer o que quiser. Pegando seu telefone, Zhang Xinzin pensou que ninguém acreditaria nele se ele dissesse que comeu churrasco num restaurante francês com 3 estrelas Michelin, no último andar da Torre Intian, o edifício mais alto de Pequim. Feliz, ele exclamou que deveria aproveitar esse jantar com as mulheres. Depois de literalmente 10 minutos, a maior parte da comida foi absorvida com sucesso pelo personagem principal. Após uma refeição tão chique, o jovem disse que precisava ir ao banheiro. Enquanto isso, as meninas discutiram entre si, sem entender quem Xuan era, pois suas roupas valiam pelo menos 150 mil yuans, o que significava que ele era de uma família rica. Zhang sugeriu que provavelmente por causa de Gao Wen, pessoas tão ricas vêm trabalhar na empresa dela. Mas a garota sinceramente acreditava que ela não era tão bonita. A namorada acreditava que pessoas ricas adoram experimentar a vida, então elas estão sempre experimentando. Voltando para sua namorada, Sinu decidiu descobrir se Gain estava realmente tranquila e não gostava muito de Xuan. A loira pensou que um cara tão rico poderia cuidar dela, gastar dezenas de milhares de yuans para agradá-la e jantar juntos. Mas Sino, por outro lado, estava curiosa sobre por que Gain estava se comportando tão calmamente, como se soubesse e escondesse isso das amigas. Parecia que Gain estava dizendo que Xinguan não era nada dela, e agora ele via isso nos olhos dela. Colocando um churrasco nos espetos, a garota apenas respondeu que ele se comportava como sempre, e não pensava que um camarada fosse tão rico. Afinal, eles não eram tão próximos, pelo contrário, ele se comportava como o cara mais comum. Ele era trabalhador, contido e ficava até tarde no trabalho, fazendo horas extras, porque tentava ser o participante mais valioso da companhia. Uma amiga cética ainda pensava que Xinguan estava apenas fingindo. Muitas pessoas fingem ser ricas enquanto tratam garotas com jantares. De repente, Anjin Nin percebeu que, assim que a garota mencionou isso, poderia presumir que Xuan era apenas um excelente ator. Felizmente, a amiga tinha uma única maneira de verificar se o personagem principal era realmente um homem rico e resolveu testar. Mas Gao Wei não viu necessidade disso, pois seria demais verificar a pessoa que ele mesmo convidou para jantar. Pedindo mentalmente à amiga para não criar cenas, Sino lembrou que Gain é uma grande e famosa estrela. Qualquer um gastaria centenas de milhares de ienes para conquistá-la, e então o homem começaria a manipulá-la, revelando sua verdadeira essência. A amizade com essas pessoas poderia ser perigosa para Simersa. Depois de ouvir sua amiga, Gain exclamou que, na verdade, ela não queria começar um relacionamento com Sima.
De qualquer forma, não valia a pena se preocupar, porque agora eles iriam revelar sua verdadeira natureza, pois eles são como irmãs. Primeiro, T.S. Sinu vai ajudá-los, e depois eles ajudam. Algum tempo depois, os acontecimentos continuaram no estacionamento de um carro. 3 garotas, junto com o personagem principal, estavam indo para algum lugar. Olhando para sua parceira, Gain sugeriu que, se ele realmente fingisse que não tinha dinheiro, ela pagaria por ele de qualquer forma. Mas ainda esperava que ele não fizesse nada errado e não se endividasse, porque deveria ter ficado tudo bem. Zhang Xining decidiu perguntar ao garoto se ele tinha namorada. Um pouco envergonhado, Xuan respondeu que não tinha ninguém e que ficou sozinho a vida toda. Tal resposta deixou a garota chocada. Ela imediatamente ficou em estupor e mentalmente se perguntou se era mesmo assim. Sorrindo, Sam explicou que antes sua cabeça estava focada apenas no trabalho, e ele não tinha tempo para um relacionamento. Ele vivia com esse dinheiro literalmente como um cachorro, economizando cada salário. Tal destino foi muito triste, pois o jovem sofreu muito com seu trabalho e estava claramente infeliz. Por causa das lembranças de seu trabalho anterior, Sima estava literalmente tremendo, pois percebeu com pesar que era realmente um perdedor. Uma das garotas viu isso e, naquele horário, às 21 horas, eles poderiam ir a um clube. Embora Sinu não fosse tão rica quanto o irmão de Ken, ela ainda poderia tratá-los com alguns drinks, pois conhecia um lugar adequado. As celebridades frequentavam esse lugar, e talvez eles pudessem fazer novos conhecidos lá e aprender algo novo. O personagem principal concordou com alegria, então eles foram imediatamente para a boate. Parecia que o cara estava um pouco desconfortável durante a viagem. Ao mesmo tempo, Gain ficou em silêncio o caminho todo, como se algo a tivesse envergonhado. O personagem principal pensou que, como ele tem muito dinheiro na conta, talvez valha a pena abrir sua própria empresa de mídia. Na verdade, ele trabalhou tanto que sabe quase tudo sobre como construir uma excelente organização. Graças ao conhecimento, realmente haverá a oportunidade de alcançar sucesso inimaginável e trabalhar com um grande número de estrelas. Ao chegar ao clube, Sinu imediatamente disse que essa era uma instituição muito cara. Os preços eram tão altos que ela poderia presentear os amigos com apenas alguns drinks. Seria realmente difícil para ela pagar se eles bebessem muito mais, mas ela ainda decidiu descobrir se os companheiros estavam contra. Os camaradas benevolentes não se opuseram e estavam prontos para não abusar da gentileza de Sinu. Olhando ao redor, o protagonista notou um homem rico e na companhia de 2 beldades estonteantes. Shingon estava feliz por finalmente poder visitar essa famosa instituição e estava cheio de expectativa. Os amigos foram direto para a boate onde havia uma festa. Vendo tudo o que estava acontecendo, era claro que Xuan e Gain se sentiam um pouco desconfortáveis até que as outras 2 garotas se ajeitaram. Pegando o cardápio, a garota disse que queria uma margarita e resolveu saber o que seus camaradas iriam pedir. Gavin explicou que precisava de um mojito sem álcool, pois estaria ao volante. Zanzinzin resolveu pedir uma Lady Rose. Voltando para o cara, a amiga quis saber dele o que ele iria pedir. Na opinião dela, ele só fingia ser de família rica porque olhava em volta e parecia nunca ter ido a bares, sem saber o que pedir. Depois de examinar a boate, Kinilan decidiu fazer o pedido. Hang imediatamente notou isso, pois sua amiga pediu uma bebida muito forte, e provavelmente Xuan, quando bêbado, contaria toda a verdade sobre si mesmo. A amiga achava que em tais instituições, deveriam beber bem. Algum tempo depois, quando começaram a beber coquetéis, Su lembrou de um garçom chamado Dennis, que preparava drinks excelentes, só que bem caros. Ele queria experimentar um dos coquetéis. Insatisfeito, Gain imediatamente pediu para o amigo parar, mas a garota não parou, reagindo ao pedido. Afinal, Yu acreditava sinceramente que, se Xuan queria continuar se comportando assim e fingindo ser um garoto rico, então ele precisava aprender uma lição. Enquanto isso, o personagem principal notou que havia alguns streamers famosos nesse clube e que, para começar a cooperar com eles, ele precisava acumular um pouco mais de dinheiro. Durante o apelo de T.S. Usino, foi ignorado com sucesso que ele tinha um drink muito forte. Porém, o menino se distraiu de seus pensamentos e decidiu esclarecer o que a garota queria, pois ela decidiu se oferecer para jogar no Lucky Bom. O camarada não se opôs, mas ainda assim decidiu descobrir exatamente quais eram as regras do jogo. A amiga decidiu tornar o jogo mais interessante e fez uma proposta incomum. Se Xuan perdesse, ele daria parte de suas roupas ou pagaria 10.000 ienes. Tal proposta realmente o deixou envergonhado. Aproximando-se de Cosino, Xuan exclamou que ela não deveria esquecer que ele costumava trabalhar na empresa e sabia todos os assuntos dos funcionários, incluindo ela. Ele sabia que ela jogava bem e que ninguém poderia vencê-la, então ela queria enganá-lo para lhe tirar dinheiro.
Shua entendeu que Zil pensava que ele era apenas um funcionário que ganhava 5.000 yuans por mês e que não poderia ter um futuro melhor. Ele pensava que era um destino miserável, mas de repente, hoje, ele mostrou que tinha coisas de Louis Vuitton, os convidou para restaurantes luxuosos, e depois disso, foram para um clube caro, então ele provavelmente fingia ser rico. O cara decidiu admitir, dizendo que a amiga tinha razão e que ele realmente não era de uma família rica. Uma garota feliz exclamou para suas amigas que ela estava certa, e Xuan realmente não era nada. Rindo da afirmação, o jovem interrompeu a garota e pediu que esperasse, pois ela ainda não tinha aceitado. Ele explicou que, embora não fosse de uma família rica, ele tinha muito dinheiro, então ofereceu outro jogo, em que ele pagaria 300.000 yuans e sairia do clube completamente sem roupa se perdesse. Confusa, Kusinu imediatamente começou a negar e corou, dizendo que essa proposta não era correta para ela. Tentando acalmar a situação, Gain disse que eram só brincadeiras e não valia a pena ficar com raiva. Melhor que eles sentassem e descansassem bem. De repente, K decidiu duvidar que o protagonista tinha 300.000 yuans, já que ninguém acreditava nele. Naquele exato momento, sem hesitar, Xuan gritou para todos que ele pagaria 300.000 ienes hoje e pagaria uma bebida a todos. Estendendo seu cartão do banco, o cara exclamou que hoje haveria diversão às custas dele. Um dos funcionários da boate disse que o pagamento foi feito com sucesso e que 300.000 yuans entraram na conta do clube. Os visitantes do clube ficaram simplesmente encantados com o garoto e muito felizes. Ninguém poderia imaginar que uma pessoa tão generosa estivesse entre eles. Por causa de sua generosidade, o sujeito deu outros 778,66 ienes para Xinguan, já que ele convidou todos os presentes para beberem à vontade. T.S. Uzino assistiu tudo o que estava acontecendo e ficou parado, como se fossem uns idiotas. O herói sabia que ele geralmente olhava para pessoas tão pobres quanto ele, mas não precisava do respeito delas. No final, para ele, pessoalmente, pessoas como um cachimbo, apenas insetos miseráveis, que se preocupam apenas com dinheiro, também podem ser humilhadas pelo mesmo dinheiro. Depois dessa reviravolta, Sinu nem sabia o que dizer, ele apenas continuou parado, como se estivesse morto. Logo ele se sentou à mesa e, de cabeça baixa, ficou em silêncio. Dois amigos também se sentiram envergonhados, porque esse ato os fez pensar. De repente, Zil se levantou da cadeira, lembrando que tinha planos para a noite, então talvez ele fosse embora. As Triamers começaram a literalmente fugir, contrariadas, vendo a reação do oponente. O jovem não reagiu. Lanjin percebeu que, como todas as bebidas foram pagas, eles ainda poderiam ficar ali. Apareceu uma garota de cabelo e, vendo que era Gain, ela resolveu esclarecer se passou aquele arroio sem sucesso e veio beber. A garota atrevida se aproximou ainda mais e notou que hoje o principal fã de Gain a apoiou fracamente, e ela provavelmente poderia ir embora logo, mas queria conversar sobre trabalhar, pois agora estava descansando. O estranho pediu para ela não fingir, pois ela não era mais popular, já que sempre mostrou seus encantos até agora, e a pretensão era inútil. Gao apenas respondeu que isso não era da conta dela. Era evidente que o jovem não estava satisfeito com esse comportamento do vilão e queria fazer algo. De repente, o bastardo sentou-se à mesa dela, pois para ela era uma grande oportunidade de fazer uma transmissão ao vivo. Ela não poderia perder tal possibilidade, então imediatamente começou a fazer a live, cumprimentando seus telespectadores. Dizer que conhecer Gain era uma oportunidade de sucesso para ela realizar uma transmissão ao vivo conjunta, mas os Triamers notaram que Gain não estava ansiosa para fazer uma transmissão conjunta e pediu ao público que a persuadisse. No final, descobriu-se que hoje um dos assinantes declarou que estava pronto para enviar muitos mísseis ao vilão, para que ele pudesse ultrapassar Gain e ocupar o primeiro lugar entre os Triamers. Com essa vantagem, com certeza seria possível ultrapassá-la. No mesmo segundo, alguém ligou para o celular de Gain, e ela disse que precisava atender com urgência. Era seu manager, que disse que era urgente começar imediatamente uma transmissão ao vivo, porque havia muitos inscritos e eles não podiam perder essa oportunidade. Apesar da garota estar apenas descansando, o manager ordenou que ela começasse imediatamente, pois já haviam pago por um lugar na página principal, não importando como ela se sentia. Algum tempo depois, Gao chegou aos Triamers e notou que uma garota popular estava muito ativa e chamava incrivelmente a atenção dos fãs. Decidiu esclarecer ao oponente se ela estava com medo, e a garota respondeu que não, dizendo que estava pronta para começar a colocar a câmera em um tripé. Dois Triamers estavam se preparando para a dança e, apesar do cansaço, Gain estava irresistível.
Assistindo à transmissão, Anzinzin apontou que muitos mísseis foram lançados pelos assinantes, mas não eram para Gain. O vilão ficou muito satisfeito com esse resultado, riu abertamente mostrando sua superioridade para o público. Ele notou que provavelmente Gain usava algum tipo de programa durante as transmissões, porque a performance ao vivo estava muito fraca e, comparando os dois, a garota claramente perdeu. Ao abrir a transmissão, o personagem principal também apontou que, a julgar pelas vozes, agora haverá um novo topo de stream no mundo. Um cara esperto imediatamente assumiu que o adversário de Gain decidiu jogar sujo, e isso significava que era necessário intervir. Ela deu o presente mais caro do stream. De repente, Gain percebeu isso porque um irmão mais velho deu a ela um foguete. Uma garota simpática imediatamente mostrou um coração em gratidão e agradeceu ao seu espectador. Após essa pequena gratidão, ainda mais presentes começaram a chegar, deixando Gain incrivelmente feliz. Era evidente que sua oponente estava claramente infeliz, pois esperava vencer esta batalha. No entanto, a garota de cabelo rosa não esperava que sua oponente tivesse outros doadores importantes. Olhando nos comentários, a garota hostil notou que o público estava desperdiçando dinheiro, pois Gain supostamente já tinha ganhado e não havia necessidade de mandar mais presentes. Esse evento fez a senhora em estado de choque continuar parabenizando o irmão mais velho por ainda mais mísseis. O cara ainda resolveu esclarecer se fazia sentido continuar a competição, pois era notável que Gain ganhou no final. Isso acabou sendo obra do protagonista, e o sistema o parabenizou, pois ele gastou dinheiro como se seus bolsos não tivessem fundo. Parecia muito elaborado e então 5 milhões foram dados a ele como recompensa. Olhando tudo o que estava acontecendo, a namorada até sugeriu que talvez alguém tivesse um filho de alguém e, por engano, começou a apertar os botões por onde veio. Mas ninguém percebeu que era Shun por causa de muitos presentes. Gain apenas caiu em um estupor, sem saber como reagir a isso, pois estava muito cansada e não queria mais realizar um stream. Enquanto isso, uma das Triamers ricas em nível de diamante, Manava, continuava vendo tudo o que estava acontecendo e não estava feliz que esse evento fosse ignorado. Para apoiar o adversário, ele também começou a dar presentes e agradeceu aos seus fãs. Seu principal doador queria que ele mandasse um vídeo para ela em mensagens pessoais, e isso não foi um problema para ela, já que ele era rico e generoso. Com todas as suas forças, ela tentou alcançar alturas sem precedentes e superar sua oponente chamada Gain. Tal reviravolta só fez o personagem principal rir, porque ele percebeu que parecia que ela havia encontrado um oponente valioso. A garota cansada continuou dançando, embora não prestasse mais atenção ao cansaço, pois estava ganhando uma fortuna com o stream. Os próximos segundos se passaram inesquecivelmente enquanto o irmão mais velho enviava tantos 500 mísseis para Gain. O sistema até percebeu que o mestre não parava de surpreender e agora finalmente se consolidou como a principal doadora de Gain, e recebeu 10 milhões como recompensa. A vitória foi por causa da beleza de Gain, que estava sinceramente feliz e agradeceu ao seu fã mais feroz. Depois de mais uma gratidão, descobriu-se que esse não era o último presente, e o doador principal enviou mais 1000 mísseis para Gain. No final, descobriu-se que quanto mais mísseis o irmão mais velho enviava, mais dinheiro ele recebia, e o sistema deu a ele mais 10 milhões pelos esforços. Gain continuou agradecendo ao fã de todas as maneiras possíveis, mas ele disse que, para ganhar dinheiro, era preciso trabalhar muito. Então ela pediu para ele parar de gastar dinheiro nela. Colocando a cabeça, a senhora terminou de dançar e todos nos comentários começaram a discutir que gostariam da mesma garota bem naturalizada e imparcial. Ao ver os comentários do público, Sua percebeu que todos os seus esforços foram em vão, e aconteceu que Gain recebeu toda a glória. Dezenas de milhões de yuans foram gastos em doações, milhões de espectadores no stream. Mesmo a maioria dos streams da plataforma não podiam sonhar com tais indicadores. Sem dar ouvido, o personagem principal começou a bocejar e disse que era tarde demais. Ela teve que ir para casa dormir. Para o assinante, Shua incentivou Sua, dizendo que ela não deveria se desesperar porque ele achava que ela também se saiu bem e que vários irmãos mais velhos vieram apoiá-la. Depois de ouvirem essa conversa, as meninas sugeriram que as palavras do irmão poderiam deixar Sua muito brava. E realmente foi assim. A menina se levantou, eles ficaram bravos e ficaram calados, abaixando a cabeça. O menino era completamente indiferente e começou a sair, com um sorriso de volta. Ela deixou o campo de batalha com uma vitória merecida. Algum tempo depois, os eventos continuaram a ocorrer perto da entrada do clube. Lanjinzin apontou que Sua obviamente tinha um rosto maligno e branco como giz, provavelmente se amaldiçoando porque seu plano falhou completamente. Então a garota descobriu que seu irmão mais velho, Kan, era super rico e Gain era o maior doador de toda a plataforma.
Tendo terminado sua declaração, sua amiga decidiu esclarecer se Gain realmente não ficou feliz com isso. No final, descobriu-se que, naquele momento, Estremera sentiu que ele simplesmente se sentia indigno de tudo isso, porque nunca havia encontrado agitação entre os doadores em seus streams. Por causa disso, ele estava até um pouco alarmado. Mas a amiga acreditou que tudo isso era bobeira, pois com certeza um cara maravilhoso decidiu apoiá-la, e ela deveria conhecê-lo melhor. Uma amiga decidida ainda pegou o telefone e estava prestes a enviar uma mensagem para ele em mensagens privadas. A mensagem foi enviada com sucesso e chegou direto no telefone do protagonista. Então, todos ouviram uma notificação. Sem esperar tal reviravolta, dois amigos se viraram para olhar para Asbana. Foi então que Zhang Tinzin percebeu que era um som do aplicativo de transmissões e achou estranho, pois acabou de mandar uma mensagem para o doador principal e ela chegou no Xinguang. Provavelmente, Gain já tinha adivinhado o que estava acontecendo, mas ele ainda não olhou e simplesmente ficou em silêncio, desconfortável. O cara começou a dar desculpas, dizendo que não era ele e que era apenas uma coincidência e nada mais. Apesar de ele ter desistido, ele ainda estava vindo do trabalho, então não deveria se compensar. Olhando para Asbana, Gain decidiu descobrir com ele o que ele faria a seguir, porque agora ele gastou 1 milhão e talvez planeje gastar 1 bilhão. O cara acreditava sinceramente que não precisava gastar tanto dinheiro, pois ele tinha muito, mas ele não ganhava 1 milhão em um segundo. Com descontentamento, olhando para amigos, Inzin lembrou que um irmão mais velho em Niken tinha uma van de rede e realmente poderia ter sido Xinguang. De repente, Gain decidiu parar essa conversa e seu namorado perguntou como ele vivia, porque queria decepcioná-lo. Shaw disse que morava perto da área de Luganan, mas seria melhor se ele pegasse um táxi. Alguém gritou o nome de Gao Wen, chamando a atenção para si. Descobriu-se que era um homem bêbado que disse ter visto seu stream e pensou que o fundo da transmissão era muito parecido com esse clube, então ele decidiu passar por lá. Aparentemente, ele conheceu um fã bêbado que não encantou muito a garota e ela se afastou dele para continuar o diálogo. Esse homem trabalhava anteriormente na empresa e notou que ele também era um ex-trabalhador chamado Xuan. Ele estava interessado no que os desempregados estavam fazendo ali, pois só podia confiar nas mulheres. Gain decidiu encerrar essa conversa dizendo que confiava em Asbana, porque ele a convidou para jantar e depois todos foram ao clube, onde o parceiro tratou todo mundo com bebidas. Essas palavras imediatamente colocaram todos em estado de choque, sem saber o que responder. Sem acreditar nessas palavras, o vilão começou a rir e pediu para ele não contar histórias, pois esse pobre rapaz não era capaz de algo assim. Continuando a interpretar que Xinguang era um perdedor desempregado, o homem bêbado também notou que um estranho misterioso pagou uma bebida e não acreditou que o jovem pudesse ser ele. De repente, o homem percebeu que não havia nada para se conseguir na vida, pois só conseguia mentir para todos e enganar as meninas. A Bela de Verde decidiu intervir na conversa e disse que Xinguang realmente pagou por todos no clube hoje. O gerente descontente gritou que Zhang Zinzin não tinha permissão para abrir a boca. Segundo o vilão, a garota não se atrevia a falar com ele, pois ele só tinha alguns fãs e esses fãs nem eram reais. Essas palavras imediatamente forçaram Zhang a sentir uma insatisfação sincera e ela decidiu descobrir o que o vilão estava falando. Na verdade, a empresa tentou muito e gastou muito dinheiro na promoção para ganhar seus assinantes. Ele ficava sozinho o dia todo e focava nos seus cosméticos, em vez de se retirar dos shows ou propaganda popular. A garota era um trunfo que corria com prejuízo e continuava estudando com Gain, já que só uma dança à noite e a empresa ganhava milhões. O gerente também disse que, desde que Zhang Zinzin fugiu, ele poderia se vestir de alguma forma quando foi pintada, pois não havia nada que ela construiu. Aproximando-se do melhor streamer, o vilão resolveu esclarecer se Gain tinha certeza de que não queria mais ser uma streamer que dança. Afinal, hoje ela fez um trabalho tremendo e trouxe muito dinheiro. Se ela aceitasse algum tipo de pedido, então amanhã o gerente diria ao chefe para recolher, e Gain poderia atuar na televisão. Segurando a mão dele, o homem começou a sugerir o que poderia ser alcançado se ela passasse uma noite com ele. Vendo tudo o que estava acontecendo, o personagem principal não aguentou e agarrou o vilão pela mão. O cara imperturbável pediu ao homem que demonstrasse pelo menos uma gota de respeito pela garota, tendo retirado a mão do mendigo e dizendo que ele claramente não deveria bancar o herói. O insolente continuou dizendo que China não era digno de Gain, porque era pior que um sem-teto. Olhando para as costas do menino, de repente as Triamers notaram que ele começou a brilhar estranhamente, mas não demonstrou. Quando estava saindo, Gain, no último momento, disse que se o gerente a incomodasse mais uma vez, rasgaria o contrato com a empresa. Após tal declaração, o cara só começou a zombar.
pois acreditava que tal desfecho era impossível. Afinal, o contrato foi assinado por até 5 anos, e pelo menos mais um ano eles tinham que cumprir. E se Gain quisesse ir embora, teria que pagar uma multa de 10 milhões de ienes. De olhos fechados, a garota decidiu lembrá-lo que ela só ganhou vários milhões, mais suas economias pessoais, então pagaria a multa facilmente. O comportamento imperturbável de Gain deixou o gerente satisfeito, mas ele continuou sorrindo maliciosamente. Depois disso, gritou que os Triamers se autodenominam influentes, mas na verdade são apenas pessoas com um preço. Se vivessem várias centenas de anos atrás, seriam chamados de representantes da antiga profissão, porque construíam inocentes. Embora na realidade todos soubessem disso, o homem decidiu ser honesto e disse que, mesmo que ela pagasse a multa, a empresa não a deixaria ir de qualquer maneira. Afinal, ninguém em sã consciência daria uma vaca leiteira de graça. Além disso, apenas uma palavra do chefe e eles cairiam na lista negra de todas as outras empresas. Essa afirmação deixou Gain muito nervosa, pois a carreira dela seria simplesmente destruída. Depois disso, olhando para sua namorada, o protagonista exclamou que, já que ela não poderia ir embora, ele ia comprar uma empresa chamada Meow Media para ajudar Gain. Porém, neste caso, não só Gain, mas também o próprio gerente teria que se demitir, o que Shaw expressou com malícia. Pegando o homem de surpresa, ele congelou, pensando se isso era possível. Com raiva visível, continuando a olhar para Asbana, o gerente disse que isso era realmente impressionante. Para mostrar sua superioridade, o desgraçado até tocou o protagonista, gritando que um cara tão pobre nunca poderia comprar uma empresa tão cara. Mas o gerente esperava sinceramente que isso acontecesse. De fato, todos os seus assinantes ficaram magoados e as pessoas simplesmente não o olhavam mais. Tremendo, ela não entendeu imediatamente o que a amiga estava falando e decidiu descobrir o que ela queria dizer. Ao perceber seu destino, Ang Zinzin começou a chorar, pois seus fãs nas transmissões diretas e os ricos que constantemente a apoiavam eram realmente falsos. Eles foram contratados pela empresa. A garota estava desesperada, pois toda a sua carreira era fictícia, na verdade, não houve sucesso. Uma amiga tentou convencê-la de que, na verdade, estava tudo errado e muita gente gostava de ver como ela se maquiava nas transmissões. Gain sabia o que ela gostava, mesmo que o gerente só quisesse manipular. A amiga implorou para ela não ficar chateada por causa das palavras desse cara. O personagem principal assistiu a tudo o que estava acontecendo e resolveu não interferir no diálogo, pois entendeu que Gain aguentaria. Gain também resolveu agradecer Shiman, porque ele a defendeu, e agradeceu à amiga por ter conseguido entender toda a verdade sobre Shua. Tremendo com a consciência de seu destino, Ang Qinzin disse que não deveria agradecê-la, pois, se não fosse por ela, então não seria possível descobrir que sua vida foi arruinada por uma vilã. Depois de se acalmar um pouco, a menina começou a gritar que Shua é uma vilã que arruína a vida de todos. Aproximando-se do personagem principal, a senhora anunciou sua gratidão, mas pediu que não fizesse mais isso, pois ela e a colega ficariam bem. Rindo, o jovem exclamou que não tinha medo de nada, pois ainda não gostava dela, mas teve a oportunidade de expressar tudo. Gain até fez uma versão tão ambígua para a gerente, pois ela também não o amava de verdade. Porém, Gain não sabia se conseguiria uma empresa inteira assim novamente, mas esperava que Shanna estivesse esperando por um grande futuro pela frente. Ele pediu para ela se proteger. De tal afirmação, o jovem ficou um pouco confuso, não sabendo logo o que responder. Depois, apertando a mão da garota, ele respondeu. Gain também deveria se proteger, e um grande futuro estava realmente esperando por ela. Um streamer rico saiu em seu carro caro, e naquele exato momento, o cara percebeu que ele tinha se empolgado tanto mandando mísseis no stream que nem tinha percebido o alerta. Agora, sozinho, havia toda uma fortuna que as pessoas ganhavam em toda a sua vida. O personagem principal realmente se tornou um verdadeiro milionário e ficou incrivelmente feliz por causa disso. Ele também entendeu que precisava se apressar e ter tempo para comprar uma passagem de trem para voltar para casa, mas decidiu que seria melhor voar de avião. Na hora de escolher a próxima data, o cara começou a procurar as rotas mais próximas para comprar a passagem. As passagens eram realmente muito caras, porque antes disso Xuan viajava por apenas 300 yuans na viagem expressa. Ele adquiriu a mesma passagem premiada de avião porque resolveu gastar. O voo realmente ficou muito caro, e o valor foi lançado para 4.015 yuans devido ao fato de que Xinguan escolheu a opção mais cara. Agora, ele poderia aproveitar uma vez na vida um voo na primeira classe, porque recebeu uma recompensa de 10.000 ienes.
Na manhã seguinte, os acontecimentos continuaram no quarto. Alguém começou a bater na porta com toda a força e gritar que era hora de pagar o aluguel. O protagonista estava claramente insatisfeito com um acontecimento tão inesperado, do qual ele imediatamente acordou sentindo uma forte raiva. O jovem tentou fechar os ouvidos para não ouvir o grito, porque vieram até ele uma semana antes do pagamento e começaram a reclamar e gritar. Shua não entendeu por que o senhorio fez isso se a hora do pagamento ainda não tinha chegado. Naquele exato momento, a dona de casa gritou para que Shua não fingisse que não estava em casa, porque era hora de pagar o aluguel. O horário era só 6 da manhã, e com relutância, o cara ainda levantou da cama quentinha. Ele começou a sair e disse que estava em casa, mas respondeu à mulher que as pessoas deveriam dormir pelo menos até às 7. Logo após abrir a porta, a mulher começou a gritar que os jovens agora são muito preguiçosos e toda vez precisam ser lembrados do pagamento. Não deve ser difícil mostrar pelo menos um pouco de responsabilidade e pagar o aluguel em dia. Após escanear o código QR, o jovem pagou um ano adiantado pela moradia, porque não queria mais conhecer o redator da casa. Ao ver isso, a mulher ficou em choque, pois nunca tinha visto nada parecido antes. No final, descobriu-se que 10.000 ienes foram transferidos. Relaxando, até bocejando, fingindo que ainda tinha um desperdício. Olhando para o menino, a mulher não entendeu de onde ele tinha tanto dinheiro para pagar um ano antes, pois ele pagava no último dia do mês. Olhando o valor da transferência, a família também notou que o loiro havia pago a mais 400 ienes. Sem aceitar a seriedade, Xuan respondeu que 400 ienes deveriam ser esquecidos, pois era um pagamento pelo serviço, para que no futuro as roupas de Natal não o incomodassem durante um ano inteiro. Depois disso, ele imediatamente fechou a porta, porque queria dormir pelo menos um pouco mais. A mulher, em silêncio, continuou parada bem perto da porta, com uma forte raiva. Sonolento, ele ainda resolveu deitar na cama dele, porque o avião era só às 10 horas, então dava para dormir mais 3 horas. Olhando para o vizinho no quarto, o camarada não conseguia entender como ele conseguiu tanto dinheiro para pagar o aluguel com um ano de antecedência. Foi realmente muito legal, mas ele também deu a ele um talão em forma de pagamento de meio mês. Naquele momento, o herói já estava completamente dormindo, e ao mesmo tempo, ele era um milionário. De repente, o sistema elogiou o menino porque ele se surpreendeu e pagou o aluguel de um ano inteiro adiantado. Então ele também deixou as solas dos dedos dos pés. A tolice do professor atingiu novos picos, e como recompensa por tal ato, ele recebeu uma vila em Sambai, na cidade de San. De onde Xinguan acordou imediatamente, tal recompensa impressionou até o protagonista. Ele não podia acreditar que por um desperdício tão insignificante poderia conseguir uma vila inteira. Agora, Xinguan não só tinha um quarto, mas também uma casa literalmente, uma vila inteira, provavelmente gigantesca. Ouvindo seu vizinho ao redor do quarto, o jovem caiu em estupor, porque não conseguia acreditar que o loiro era tão rico que tinha sua própria vila. Depois de decidir adiar seu sono matinal, o cara ainda começou a se vestir enquanto se preparava para o voo. Ele pulou da cama e fez isso apressadamente. O camarada percebeu instantaneamente que seu amigo estava indo para algum lugar muito rápido e decidiu esclarecer por que ele estava fugindo tão rápido. Continuando, o herói explicou que estava indo para casa visitar seus pais e agora corria rapidamente para o aeroporto. Devido à pressa, provavelmente o vizinho no quarto esqueceu sua bagagem. Então o cara disse que eles deveriam levar algumas malas, mas Xinguan respondeu que iria sem coisas. Enquanto isso, os pais de Xinguan estavam no hospital, e a mãe estava na sala e lembrou que seu filho estava vindo hoje. O Sr. K mencionou que seu filho havia transferido 100.000 ienes para a conta que ele havia economizado quando estava trabalhando. Um homem amigável entendeu sinceramente que seu filho, com trabalho honesto, ganhou esse dinheiro e veio ajudar sua família. Naquele exato momento, Xinguan irrompeu na sala e imediatamente cumprimentou sua mãe. O garotinho cansado suou e exclamou que veio perguntar à sua mãe como ela estava. A mulher sorriu, porque estava feliz ao ver seu filho. Sua saúde melhorou um pouco e ele teve que fazer uma pequena operação, mas agora estava muito melhor. O pai até ficou em estupor, pois notou que seu filho chegou de repente e podia ter problemas no trabalho devido à licença não programada. Porém, o filho explicou aos pais que decidiu renunciar, então agora não havia nada com que se preocupar. Tal declaração surpreendeu seus pais. Eles decidiram por unanimidade descobrir por que seu filho pediu demissão, mas em qualquer caso, apoiaram o filho, dizendo que não deveriam se preocupar com isso, pois tinham certeza de que Shiman conseguiria um emprego melhor. O herói ficou realmente muito feliz ao perceber que a mãe e o pai o apoiavam, não importava o que ele decidisse.
Voltando para o pai, o jovem decidiu descobrir se ele conseguiu pagar as contas médicas. Colocando a mão no ombro do filho, o pai avisou que conseguiu pedir dinheiro emprestado para pagar tudo e que era melhor falar com Shaw e a mãe dele agora. O homem vai devolver os 100 mil que transferiu, pois ele já é adulto e tem onde gastar esse dinheiro. Agradecendo ao pai pelo cuidado, o cara pediu para deixar esse dinheiro com ele e esclareceu de quem exatamente ele pegou o dinheiro emprestado, pois agora poderiam ir direto lá e pagar todas as dívidas. Sentindo-se um pouco incomodado, seu pai explicou que pegou o dinheiro de parentes. Tirando a insatisfação, Xuan de repente percebeu que o dinheiro provavelmente foi emprestado justamente de sua tia. O menino, decididamente sintonizado, queria voltar para devolver esse dinheiro imediatamente. Porém, seu pai começou a impedi-lo, pedindo para não se preocupar, pois assim que eles tivessem dinheiro, pagariam imediatamente. Xuan realmente trabalhou duro para ganhar dinheiro. Depois de sobrecarregar a conversa, sua mãe começou a chorar, dizendo que ela era culpada de tudo, pois se não fosse pela saúde dela, agora tudo estaria em ordem. Seu filho tentou muito e ela e o pai trabalharam muito, mas não aguentaram essa situação porque Xuan passou muito tempo trabalhando. Ele ia correr para o tio, de quem o pai pegou o dinheiro, porque não queria se sentir obrigado. Algum tempo depois, os acontecimentos continuaram na rua, onde o jovem procurava transporte. Encontrou uma pequena motocicleta com um motorista. O herói dirigiu na estrada para Kuton 32 com uma velocidade incrível. O transporte iniciou seu movimento e as estradas, infelizmente, não eram de melhor qualidade. Experimentando uma sensação de desconforto durante a viagem, o herói ficou surpreso com os buracos que havia nas estradas. Então lembrou que as autoridades falaram que durante 2 anos fariam novas estradas, mas tudo estava em buracos. O motorista explicou que, com esse conserto da estrada, havia toda uma história. Um empreiteiro começou a fazer asfalto, primeiro tirou e depois começou a nivelar o terreno, mas logo depois simplesmente desapareceu. Tal afirmação deixou o menino insatisfeito, pois ele não entendia para onde a lei estava olhando, porque num deserto assim o Estado não dava a mínima para quem estava criando isso. Abaixando a cabeça, Shingo naquele momento só pensava que, se tivesse azar com seus pais, poderia se tornar um mendigo e ficar morando neste deserto. Pai e mãe ainda poderiam lhe dar uma educação. Alguns minutos depois, o herói estava no destino onde seus parentes moravam. Olhando para a luxuosa mansão, Xuan os invejou sinceramente, pois seus parentes viviam numa área gigantesca, enquanto sua família morava em uma cabana 10 vezes menor. O jovem simplesmente não tinha mais raiva para suportar isso tudo, porque se não tivessem perdido a herança do avô, sua família poderia viver bem. Agora, eles têm que implorar por 50 mil yuans para um tratamento. Decidido, ele foi direto para a porta da mansão, querendo resolver o problema. Quando ele bateu, uma garota linda saiu da mansão elegante para ver quem era. Era Vanku. Ela reconheceu o menino imediatamente, e ele, por sua vez, perguntou o que ela estava fazendo na casa do tio. Naquele momento, o tio apareceu e perguntou se o cara queria dizer que sua futura esposa não deveria estar na sua casa. O herói entendeu o que estava acontecendo e explicou que veio pagar a dívida. Olhando para cima, a garota não entendia por que ele olhava para ela com tanta frieza, já que antes ele corria atrás dela. Mas o tio notou isso e ordenou que ela não olhasse para o cara desse jeito, porque o humor de Xuan mudou drasticamente. Ele exclamou que Xuan parecia uma completa insignificância e que era um pecado absorvê-lo. Suas roupas tinham uma marca, e ele disse que morava em uma cidade grande. Segundo a garota, era muito melhor morar lá, já que era possível comprar Nike e Adidas. Então, o herói conseguiu entrar na mansão, onde um velho já o esperava. À primeira vista, um camponês amigável apontou que seu sobrinho trabalhava na cidade e agora era um verdadeiro citadino. Os amigos riram dessa afirmação, porque, na opinião deles, Xuan deveria ganhar muito dinheiro. Afinal, em cidades grandes, dá para se dar bem. O tio lembrou o velho que o pai de Sbana pegou 50 mil ienes para tratar a mãe dele, mas o garoto ganha só 5 mil ienes por mês, enquanto trabalhava duro. Ao se aproximar do inimigo, Mirs também percebeu que era impossível economizar qualquer coisa com um salário desses. O cara imperturbável exclamou que veio ao tio para pagar uma dívida e não para discutir. O homem pediu para não se apressar, porque sua família estava em uma situação difícil, então não valia a pena se apressar com o pagamento. Mesmo assim, Xuan insistiu que estava tudo bem e que não pegou mais o dinheiro. De repente, rindo, o tio disse que gostaria de deixar a educação de lado, porque ambos entendiam que Xinguan agora morava numa cidade grande e tentava acumular dinheiro para ajudar a família. Era realmente assim, mas o loiro ia pagar a dívida de qualquer forma. Como o cara insistiu, o tio não ia dissuadi-lo.
Ele pediu ao filho que trouxesse o livro vermelho do escritório. O filho atrevido do tio percebeu que eram uma família, e que os laços de sangue deveriam ser mais importantes que o dinheiro. O tio também apontou que quem se formou na universidade, e seu orgulho não permitia usar o dinheiro dos outros. O mais importante é que tudo é puro cristal entre eles. Poucos minutos depois, o protagonista transferiu 51 mil yuans para o tio, que era o valor com juros. Pediu para verificar se o dinheiro chegou. O homem, surpreso, tirou o telefone para ver se o dinheiro foi creditado. Ao ver o valor na conta bancária, o tio ficou em choque, notando que a dívida foi totalmente quitada. Ainda em estado de choque, o homem resolveu descobrir com o sobrinho onde ele conseguiu tanto dinheiro. Saindo, Xuan apenas sorriu e disse que estava trabalhando em uma cidade grande e que aquele dinheiro não era muito. O cara exclamou que a família do sobrinho queria manter a cara. Ele perguntou ao filho se iria humilhar e trabalhar para ganhar muito dinheiro e pagar. Eles até decidiram levá-lo, pois provavelmente ainda não acreditavam que ela se tornaria esposa da morena. Logo, todos ali se tornariam parentes e se viriam com muito mais frequência. O ruivo correu para a rua e exclamou que ela e Simon logo se tornariam parentes, então não deveriam se apegar a velhos sentimentos, se comportando como se vissem pela primeira vez. Afinal, desde a infância eles eram amigos e cresceram juntos. A garota percebeu que seu ex-colega gostava dela, mas ele era como um irmão mais novo. Considerando que logo se tornariam parentes, era melhor tirar todos os pensamentos estranhos da cabeça. Após essa declaração, Xuan se sentiu estranho. Continuando o diálogo, Bansil explicou que se as pessoas soubessem de tudo, a reputação de Simon sofreria muito e as palavras contradiziam os padrões de decência. O cara sorriu e perguntou se Bansil realmente achava que ele gostava dela. Como consolo para a garota, o jovem disse para ela ir se olhar no espelho, já que sua aparência piorou com o tempo. A garota chateada pediu para repetir isso porque ouviu errado. Xuan pediu para ela pensar em quem ela iria conhecer, porque quando eram pequenos, a diversão deles era bater na vaca com paus, e a amiga dela era simples. Mas agora, usava roupas caras e pegou um garoto rico. Suspirando pesadamente, o jovem lembrou que Bansil cuspiu espontaneamente que ele era rico e que ele era pobre, porque ela era bem recebida por todos e se dava bem com todos. A garota entendeu porque seu camarada dizia essas coisas. Ele estava bravo porque não conseguiu ficar com ela, e o fato dela não ter concordado em se tornar sua namorada. Mas ela propôs deixar os insultos no passado, porque logo se tornariam parentes. Então, não deveria haver disputas entre eles. Tal declaração surpreendeu o protagonista, que nunca tinha ouvido isso antes. Virando-se, Xuan exclamou que a garota era claramente louca e não entendia o que ele estava dizendo. Mas a garota não ia parar. Ela mandou o menino olhar para o tio, que conseguiu muita coisa na vida, enquanto Xuan não conseguiu nada. Segundo a senhora, a vida do cara era uma piada, porque ele mal conseguia se manter. Uma vez estudou em algum lugar, mas nem trabalhou em sua especialidade. A garota arrogante zombou do cara porque sua mãe estava no hospital e o tratamento custava muito dinheiro, chegando a 50 mil ienes. Enfurecido, o jovem a parou e decidiu descobrir se ela estava falando sério, mandando não se passar por princesa quando era um sapo. Ele disse que o novo marido dela não tinha negócios e pediu para guardar o orgulho. A resposta deixou a garota ruiva ainda mais irritada, sem saber o que responder. Ele imediatamente entendeu o que era e por que as casas deveriam ser demolidas por causa do mau comportamento do amigo. O jovem decidiu agir e agarrou a mão da garota. Pouco depois, o cara exclamou que pessoas como ela e o marido deveriam estar na prisão. Após isso, ele se despediu. O herói, calmo, andava pelas ruas da antiga cidade, quando um carro começou a dirigir em alta velocidade. O carro passou incrivelmente perto do cara e o sujou de lama. Descobriu-se que o filho do tio de Simon estava dirigindo o carro. Ele parou para se desculpar, dizendo que estava com pressa para trabalhar e nem percebeu o pedestre. O arrogante disse que trabalhava como empreiteiro no gerenciamento de atualizações da cidade e estava ocupado com assuntos importantes, como construção de estradas. Ele não poderia ajudar a limpar as roupas. Rindo, o filho do tio também lembrou que, se o cara precisasse de um emprego, poderia ir até ele para ajudar a carregar tijolos. O personagem principal pensou que não era surpresa que a estrada estivesse daquele jeito, pois o filho do tio estava se tornando um empresário muito talentoso. O jovem, decidido, percebeu que prestaria um pequeno serviço a todos os moradores locais. Algum tempo depois, os eventos continuaram na construção da filial da atualização da cidade.
Um construtor amigável cumprimentou o Sr. KH, feliz por ele ter decidido visitar. Começando a sair do prédio, o cara solo exclamou que estava feliz em ver seus velhos conhecidos. De repente, o sistema elogiou seu professor novamente, devido ao fato de ele ter decidido gastar seu dinheiro no desenvolvimento da cidade. Como recompensa, ele recebeu 100 livros. Tal quantidade de livros surpreendeu o protagonista, pois o sistema tomou essa decisão automaticamente, baseado em seu comportamento. O cara não culpou o sistema, pois entendeu que os livros não iriam interferir. Com um suspiro, o jovem olhou para o céu, porque recentemente o sistema jogou prêmios para todo o país. Ele ainda teve a sensação de que logo toda a riqueza do mundo poderia estar em suas mãos. Alguns dias depois, os acontecimentos continuaram em um hospital. Xuan veio visitar sua mãe e a ajudou em tudo o que podia. Alguns minutos depois, o médico entrou na sala e explicou que, a julgar pelos resultados dos exames, a operação foi um sucesso e não tinha mais necessidade de manter o paciente internado. O médico mandou que suas coisas fossem recolhidas, mas o jovem ficou indignado, já que sua mãe estava se recuperando sozinha. Ontem ela ainda estava em recuperação e a alta foi muito precoce. Além disso, a família pagou integralmente todos os serviços médicos. O médico imperturbável não reagiu e disse que o paciente já tinha recebido alta. Olhando para as enfermeiras, o médico-chefe ordenou que ajudassem a recolher as coisas do paciente. Xuan olhou maliciosamente para as enfermeiras e resolveu esclarecer com o médico o que ele estava dizendo. A mãe, emocionada, continuou observando a situação sem saber como agir. O médico exclamou que não mudaria sua decisão. A mãe de Xuan estava completamente saudável e outros pacientes também precisavam de atendimento médico urgente. Perdendo tempo, outros poderiam morrer. O personagem principal não gostou de nada disso, mas ainda resolveu colocar a faca que estava segurando. Assim que o jovem colocou a faca, o médico percebeu que ele estava com uma arma fria nas mãos e ameaçou chamar a segurança. A mãe começou a convencer o filho de que se sentia melhor e não deveria gastar mais dinheiro com o tratamento. O médico disse que ela já estava saudável. Sorrindo maliciosamente, o médico explicou que a mãe do garoto concordava e que um bom filho deve sempre obedecer aos pais. Olhando para as enfermeiras, o médico também ordenou que recolhessem todas as coisas para que outros pacientes não suspeitassem que alguns pobres foram tratados ali. Logo, como se nada tivesse acontecido, o atrevido começou a sair, mas o herói cerrou o punho, não querendo suportar essa sujeira. O jovem pediu para sua mãe limpar as maçãs sozinha, e na mesma hora chamou o pai para vir buscá-la. Xinguan precisava resolver alguns assuntos. O cara sorriu e convenceu sua mãe que tudo ficaria bem. Alguns minutos depois, os acontecimentos continuaram no consultório médico, onde o médico estava conversando com alguém ao telefone e disse que outras pessoas já poderiam vir, já que o quarto estava livre. Mesmo assim, o médico pediu para ter mais cuidado, porque mesmo que seja uma torção no pé, levaria pelo menos 3 meses para garantir que o tratamento fosse bem sucedido. No final, descobriu-se que o filho do tio foi chamado diretamente para que a mãe de China não fosse mais tratada no hospital. O médico estava pronto para dizer que o cara era incomparável, pois sua generosidade não conhecia limites. Xuan era uma insignificância miserável que só conseguiu pagar pela cirurgia e pelo tratamento graças à sua família. Rindo, o cara explicou que certamente não queria preocupar o médico com essas ninharias, mas ainda estava feliz por terem conseguido encontrar uma linguagem comum. O aviso malicioso só pensava em ver como Xuan lidaria com as dificuldades em seu território. Assim que o vendedor recebeu um suborno, ele ficou imediatamente feliz, pois seus negócios pioraram. Observando tudo o que estava acontecendo, o personagem principal percebeu que tudo foi feito por suborno. Mas o dinheiro para ele agora não era problema, afinal, por causa do dinheiro, o mundo inteiro estava girando. Xuan agora era incrivelmente rico e podia se dar ao luxo de fazer qualquer coisa. Depois de algumas horas, os eventos continuaram acontecendo na sala do diretor do hospital. Alguém tocou a campainha e, no final, era o personagem principal que decidiu visitar o diretor diretamente. O jovem explicou que era apenas um paciente comum do hospital e veio visitar um homem influente. O diretor se virou para o jovem, dizendo que se ele estava doente, era melhor ir ao médico, porque ali ele não atendia pacientes. Porém, o cara queria falar diretamente com o diretor porque queria transferir um prédio adicional para o hospital. O homem não acreditou e exclamou que, se o jovem não tinha nada para fazer, deveria se aproximar da janela de consulta, pois lá explicariam tudo.
o herói recebeu ordem de sair do escritório. Depois de pensar um pouco, o homem percebeu que o jovem estava oferecendo um prédio inteiro como presente. O diretor, surpreso, resolveu esclarecer se o menino sabia quanto custava um prédio. Olhando para o jovem, um velho entendeu que ele parecia um homem pobre, cujas roupas provavelmente não valiam 2 yuans, mas queria doar um prédio inteiro para o hospital, o que parecia uma piada. O herói alegre exclamou que sabia quanto custava o prédio e pediu para não se preocupar, pois custou cerca de 1 milhão de yuans para consertar. Hoje, isso eram meras ninharias com suas economias. O jovem explicou que as enfermarias do hospital muitas vezes estavam cheias porque vários pacientes com doenças vêm até eles, às vezes em estado muito crítico, eles gostariam de ter um prédio adicional. Porém, o homem ainda não acreditava que isso fosse possível, pois Xinguan parecia muito pobre. O herói estava bem ciente de que não há espaço suficiente nas enfermarias. Por causa desse problema, alguns médicos começam a usar sua posição para aceitar subornos, pedindo de graça leitos já ocupados para encontrar um lugar para outros pacientes. Ao ouvir isso, o velho afirmou que trabalha como diretor deste hospital há mais de 10 anos e nunca houve tal coisa de seus funcionários aceitarem suborno, porque os médicos deveriam salvar vidas. Foi quando Xuan disse que sua mãe havia feito uma operação séria ontem e deveria ser cuidadosamente supervisionada, mas hoje, por algum motivo, seu médico assistente declarou que ela precisava sair do quarto. O diretor negou tudo, dizendo que são invenções do rapaz, pois seus corredores estão sempre cheios e muitas pessoas não podem ser ajustadas ao mesmo tempo, mas liberar alguém quase imediatamente após uma operação é impossível. O diretor gritou que não acreditava em nenhuma de suas palavras e mandou ele falar a verdade, senão ele simplesmente não iria ouvir. Xuan, esperto, tinha feito uma gravação e ligou intencionalmente para mostrar como o médico agiu com o paciente. Ligando o gravador, o diretor começou a ouvir a gravação muito crucial, onde todas as evidências estavam lá. Ouvindo a gravação com evidências, o homem começou a negar, dizendo que talvez a gravação tenha sido editada ou forjada. O herói até pensou que talvez todos ali estivessem por trás disso, se escondendo por causa de suborno. Xuan sugeriu que era possível discutir informações adicionais com o diretor e que K deveria chegar em breve. Terminando a conversa, o jovem sorriu e disse que desta vez o diretor definitivamente deveria acreditar e sugeriu conversar pessoalmente com seu conhecido. Ele implorou ao diretor para não ser tão teimoso, pois o diálogo não demoraria mais do que alguns minutos e ele também garantiria um novo prédio para o hospital. Atordoado, o diretor pegou o telefone para falar com o conhecido. Iniciando o diálogo, o homem se apresentou como diretor do hospital distrital. Ao ouvir um empresário, o velho percebeu que era realmente a voz do Sr. Khan. Ele disse que o hospital teve muita sorte, pois o prédio era gratuito. O diretor atordoado literalmente gritou de felicidade e disse que entendeu tudo. Depois disso, decidiu encerrar o diálogo e percebeu que o jovem não estava mentindo para ela. A intenção dele era realmente muito séria, mas o diretor ainda afirmou que a gravação da conversa não era suficiente. Depois de pensar um pouco, o jovem sugeriu que talvez valesse a pena acrescentar mais alguns prédios. O jovem decidiu ir embora, mas no final disse que não tinha mais vontade, mas pediu para tratar com médicos sem escrúpulos, porque pessoas como eles deveriam ser severamente punidas. Detendo o rapaz, o homem ainda decidiu esclarecer o nome dele, pois não sabia seu nome. Virando a cabeça, Xuan explicou que era apenas um garoto comum de uma família simples e pobre, buscando proteger os interesses dos pacientes, e que seu nome não importava nessa situação. Mas se o diretor precisasse entrar em contato, poderia chamá-lo de mensageiro da justiça. A porta se fechou, e o diretor, atordoado, continuou parado sem entender como reagir. Alguns minutos depois, o homem decidiu agir e atendeu o telefone para fazer algo. Configurado seriamente, o diretor ordenou que lhe fornecessem com urgência as últimas listas de pacientes prescritos após a cirurgia. Enquanto isso, no hospital, a enfermeira virou-se para o médico dizendo que o diretor já estava esperando por ele na entrada da enfermaria. Depois de alguns minutos, o médico já estava de joelhos, implorando ao diretor para não demiti-lo, porque ele precisava alimentar uma família grande e não podia perder o emprego. O diretor foi firme, dizendo que o médico pensava na família dele, mas não na família dos pacientes. O médico era uma desgraça para a profissão, e o homem não queria mais arriscar a reputação do hospital. Os acontecimentos continuaram no dia seguinte, na casa do tio de Xuan, onde sua futura esposa fez uma massagem. Um certo jovem irrompeu no quarto, visivelmente insatisfeito. O cara ficou muito bravo, dizendo que seu parceiro subornou um médico no hospital,
mas sua esposa foi expulsa do quarto. Ela foi literalmente expulsa, e agora estava com tanta raiva que nem queria ir para casa. Tal reviravolta surpreendeu o cara, porque ele pensou que tinha discutido tudo com o médico e não haveria problema. Pedindo para esperar, o homem começou a dar desculpas, pensando que talvez estivesse confuso e iria ligar para descobrir. Ligando para o número do médico, descobriu que o número não estava disponível, o que causou um forte estresse. Ao mesmo tempo, os acontecimentos ocorriam na casa do protagonista, onde os trabalhadores começaram a enviar um grande número de caixas. A mãe ficou surpresa com o comportamento do filho, já que ele contratou uma enfermeira para ela e comprou todos os equipamentos necessários. Xuan, por sua vez, garantiu que o hospital organizava tudo de graça. Felizmente, sua mãe acreditou nele, mas o jovem queria ser como um filantropo e fazer boas ações desinteressadamente, sem receber gratidão por elas. Naquele exato momento, perto da casa do herói, alguém gritou acusando-o de ser uma pessoa má. No final, descobriu-se que o filho do tio concordou em comprar um quarto no hospital por quase 10.000 ienes para seu amigo, mas agora tudo estava perdido para ele. A mãe enojada não entendeu o que ele estava falando e por que não estava ciente dos assuntos. No entanto, o jovem percebeu que o homem falou em vão. Tomado por forte raiva, Xuan começou a gritar com Kang-kai, dizendo que foi por causa disso que sua mãe decidiu sair do hospital, e agora ele ainda estava gastando mais de 10.000. Um parente dele claramente não estava bem. Sentindo-se estranho, o cara começou a dar desculpas, dizendo que não tinha nada a ver com isso e que a mulher não deveria ter sido expulsa do hospital, especialmente depois de uma cirurgia. Kang-kai pediu para não mudar de assunto, pois sabia que Xuan estava por trás de tudo isso. O hospital não só teria uma enfermeira para sua mãe, mas o herói explicou que o diretor o instruiu a fazer isso. O filho do tio não acreditou nas histórias do cara, dizendo que ele estava mudando tudo para seu conhecido querido. Graças a ele, ele se tornou o chefe da reparação das estradas e conseguiu entrar na organização. Rindo, o herói lembrou que Kang-kai ganha muito dinheiro, e até alguns milhões por ano, e se atreve a vir aqui acusá-lo de absurdos e exigir dinheiro de uma família pobre. O loiro disse que ganha 5.000 ienes por mês, menos o valor pago pelo aluguel de um quartinho e o dinheiro gasto com comida. Isso deve ser comparado com a renda de Kang-kai, que mora em uma casa grande. Xuan começou a sair, pois não queria mais se comunicar com seu parente insatisfeito, dizendo à sua mãe que ela não deveria continuar. Algumas pessoas estavam tão envolvidas em seus vícios gananciosos que esqueceram que nem tudo no mundo é decidido por dinheiro, ainda há justiça. Devido à derrota, Kang-kai começou a ir embora, finalmente dizendo que Xuan e sua família são pobres e insignificantes. Naquele momento, Xuan só pensava que seu parente era um idiota estúpido. Uma mãe um pouco ofendida decidiu descobrir com seu filho se Kai ia se vingar deles por causa dessa bobagem maluca. Mas Xuan não se importava, na verdade, estava até curioso para ver como o parente ia se vingar. Enquanto isso, o carro do filho do tio estava dirigindo em alta velocidade. Olhando para o carro na pista contrária, Kai notou que o carro parecia um carro de canga, mas provavelmente estava enganado, pois não havia necessidade de dirigir até esse interior. O SUV realmente chegou na casa do protagonista e parou na entrada. Um homem benevolente cumprimentou o Sr. Kang, sentindo-se desconfortável. O jovem começou a improvisar e exclamou que Sr. Kang tinha chegado inesperadamente e resolveu agradecer, mas ele disse que não deveria fazer isso, pois só ajudou a consertar o carro quando quebrou. Começando a brincar junto com o cara, K concordou, pois realmente veio discutir o conserto da estrada em frente à casa. O homem percebeu que Xuan estava escondendo seus assuntos até dos pais. A mãe ainda não entendia o que estava acontecendo, mas o filho dela. Ele sorriu educadamente e disse que ele e o professor precisariam discutir algumas coisas que estavam acontecendo. O cara explicou que da próxima vez viria para a cidade e ficaria na sombra, pois não queria que nenhum de seus parentes descobrisse o que ele realmente estava fazendo. Kang também disse que Xuan já estava pronto para ajudá-lo hoje. A eficácia do homem realmente não tinha limites. Enquanto isso, Kang estava se afastando de alguém e anunciou que não iria mais se dedicar aos reparos de estradas. Tal declaração surpreendeu o cara, pois era seu único ganho e ele não recebeu mais dinheiro. Ao ouvir a informação, o cara, enojado, começou a desacelerar freneticamente. Segurando o pedal do freio com força total, a máquina começou a frear em um instante, deixando marcas de freio no asfalto.
Tentando descobrir o que estava acontecendo, o cara foi o mais educado possível, porque ele já havia contratado trabalhadores e pagado adiantado. Eles estavam prestes a substituir, mas o principal ficou atordoado. Então, o chefe explicou que agora as construtoras têm novas regras e cada equipe deve cumprir essas normas, que não são muito convenientes. Se seus funcionários não cumprirem, tudo isso seria em vão. Pouco depois, o homem simplesmente desligou, anunciando Kang Kai como um perdedor desempregado. Tomado por forte estresse, o cara largou o telefone e repetiu a palavra não dezenas de vezes. No final, descobriu-se que o chefe realmente não podia fazer nada nessa situação, pois não podia desobedecer ao Sr. K. Alguns dias depois, os eventos continuaram acontecendo na boate, onde Kang Kai queria dar um presente para seu chefe. O homem fingiu que não sabia de nada enquanto estava na companhia de duas lindas garotas e as abraçava. O cara colocou o pacote na mesa e disse que o lucro do chefe na cooperação poderia aumentar de 30% para 40%. Parecia que essas palavras realmente tocaram o homem, que provavelmente até pensou que o arrogante chefe não se adaptava a um pequeno interesse. O cara era realmente muito ganancioso e provavelmente isso foi um truque desde o início para tirar mais dinheiro dele. Sorrindo, Kang Kai explicou que eles sabiam muito bem que esses padrões e normas de construção para empresas são apenas enfeites, e mesmo que ele não consiga passar na primeira vez, ele vai conseguir fazer outra empresa e tentar novamente. Naquele exato momento, o patrão ficou bravo e gritou que ninguém se atrevia a trapacear seu sistema e falsificar documentos. Ele não ia converter os carros ilegais por meros centavos e mandou encontrar um homem pobre que concordasse com esse valor. O cara assustado explicou que, na verdade, ele não quis dizer isso, mas o patrão resolveu esclarecer exatamente o que queria dizer, pois estava claro que o cara estava tentando se justificar. O cara queria chegar a um acordo e ofereceu até 50% da renda. Lutando, o homem gritou que considerava Kang Kai quase seu irmão, mas ele decidiu substituí-lo assim e agora foi simplesmente expulso do clube. Vários guardas carecas vieram e literalmente empurraram Kang Kai para fora. Descobriu-se que o mesmo chefe decidiu visitar alguns lugares. Ficou claro que ele era bastante educado com estranhos. Descobriu-se que no clube, mas em outra sala, estava Xinguan e seu novo camarada Sr. Khan. O chefe era muito duvidoso, porém Xuan explicou que gostaria de resolver tudo isso entre eles, mas que seus pais já estavam na velhice e suas pernas frequentemente doíam. Eles pararam de prestar atenção no fato de que a estrada estava ruim. Rindo e olhando para o chefe, o herói esclareceu se a estrada quebraria um ano depois do concerto. Tal pergunta realmente deixou o chefe nervoso, mas ele disse que isso não pode acontecer, pois a estrada sofreria humilhação. Como o cara era muito rico, o homem prometeu construir a melhor estrada. Xinguan agora contava com ele, pois não queria se decepcionar. Graças às suas ações, o sistema elogiou o cara por ter conseguido resolver, em 2 dias, o problema com a reparação de estradas e a reconstrução de casas inacabadas, pelas quais recebeu 9.999.999 yuans. O menino estava sentado no telefone o tempo todo. Ele não lavou o chão o dia todo, não lavou a roupa e não fez nada. Se a garota tivesse descoberto que Dakai só se vangloriava e todos os seus projetos e trabalhos eram mentiras descaradas, ela não teria escolhido ele, mas Vanana. Pelo menos ele trabalhava na cidade e havia perspectivas. Essas palavras realmente tocaram o cara. Imediatamente ele se levantou, ficando muito raivoso. Ela continuou dizendo que mesmo de uma pedra haveria mais benefícios do que dele. Se ele estivesse no lugar do namorado, se ajoelharia diante do Sr. Zhao e pediria para devolver o trabalho. Virando-se, a garota ameaçou ir para Xuan, porque ele a amava desde a infância e concordaria em estar com ela. Incapaz de resistir ao constrangimento, Kang Kai alcançou a garota e agarrou seu pescoço. Tomado por forte estresse e raiva, ele literalmente a empurrou, fazendo-a cair no chão. Kang Kai gritou que ele não tinha ganhado nada e agora também. Enquanto isso, os pais do protagonista liam um acordo sobre a construção de estradas, onde algo estava indicado nas letras pequenas. Após a leitura do contrato, infelizmente, os pais não entenderam sua essência e pediram uma explicação. Khan explicou que a construção da estrada passaria por seu terreno e ocuparia uma área de no máximo 1 metro quadrado. Como sinal de indenização pelos danos causados, a empresa poderia construir uma casa para eles. Essas palavras realmente surpreenderam os pais de cima. Eles ficaram em um estupor e nem sabiam como reagir.
O homem benevolente até disse que, se o casal não concordasse ou fosse inaceitável para eles, poderiam discutir outras condições de compensação. Talvez a compensação monetária fosse mais adequada. Ainda em choque, os pais não entenderam desde quando o bem-estar chegou à sua aldeia. Construir uma casa por apenas 1 m² de terreno, sem necessidade de pagar, parecia muita sorte. O pai de família até começou a ligar para o filho, gritando que iriam construir uma casa nova. Alguns dias depois, o evento continuou acontecendo no terminal de passageiros da rodoviária. O personagem principal precisava voltar para a cidade. Seus pais lhe disseram que a vida sempre seria difícil lá e pediram para não esquecer de cuidar de si mesmo e da saúde. Xuan convenceu seus pais de que eles não deveriam se preocupar, porque ele estava cuidando de si mesmo. Ele precisava ir para o ônibus, caso contrário, se atrasaria e não teria tempo de ir ao aeroporto. Os pais de Joel se despediram do filho e exclamaram que ainda iriam esperar por ele. Algum tempo depois, o menino se viu na sala de espera da primeira classe. Ele teve muita sorte, visitou seus pais e conseguiu ganhar um dinheiro extra. Naquele exato momento, um menino normal foi notado por uma beleza incrível que se virou para ele. Era Guy. O jovem explicou que foi para casa visitar sua mãe e seu pai. Sentindo-se incomodada, a senhora explicou que tinha esquecido de perguntar ao menino e só então descobriu que a mãe dele adoeceu. Guy sugeriu que o companheiro dela desistisse por causa disso. Nada de grave aconteceu e sua mãe estava bem. O tratamento deu certo. No final, descobriu-se que a empresa pediu a Guy para se abrir de uma nova maneira, mudando sua imagem e fazendo uma campanha publicitária para apoiar áreas rurais e diferentes cidades. Essa coincidência foi realmente muito boa. Até o herói percebeu isso. Desde que o jovem Gen pediu demissão, Guy queria saber quais eram seus planos. Talvez ele tivesse enviado uma declaração para alguma nova empresa. A garota também sugeriu que talvez o menino não quisesse falar sobre isso e disse que não havia nada parecido. O jovem explicou que não tinha nada para falar. Ele ainda não planejava se estabelecer em lugar nenhum. Talvez, pelo contrário, ele abriria seu próprio negócio. Um herói inteligente queria comprar um prédio em frente ao lugar onde trabalhava, para que sua antiga liderança fosse atingida toda vez que vissem. Cortês, a garota disse que, se Xuan precisasse de ajuda, ela poderia ajudar em alguma coisa. Além disso, ela tinha muitos conhecidos de negócios em sua esfera que também poderiam ajudar. De repente, alguém ligou para o celular da garota e ela se afastou para atender a ligação. Durante a ligação, um cara disse que Gao Wen conseguiu ganhar muito dinheiro e que ela deveria atender o telefone imediatamente, pois as pessoas estavam esperando uma transmissão ao vivo por meia hora. Sentindo-se desconfortável, Gavin começou a dar desculpas, dizendo que havia 1 hora que ela estava sentada em um avião. O gerente respondeu que estava tudo em ordem, mas ele disse para ela vender as passagens do avião e lançar a transmissão imediatamente. Infelizmente, o avião estava prestes a decolar, e se ela vendesse as passagens, o próximo voo seria só depois de 10 horas, e não havia certeza de que ela conseguiria comprar passagens. Recusar não era uma opção e a empresa não daria uma chance de viajar de avião de graça. Segundo o gerente, não havia problema em esperar 10 horas no aeroporto até o próximo voo, mas perder a audiência e o público caro era preocupante. A garota ficou furiosa, gritando que há meses estava no topo da empresa e ganhava muito dinheiro. Então dizer que era um problema e só estava gastando o dinheiro da empresa era um exagero. Lembrando do diálogo perto do clube, o gerente disse que o contrato de Guy ainda estava válido. Se ela não quisesse problemas, deveria fazer o que ele mandasse. Ao ouvir isso, o protagonista percebeu que era o empresário daquela conversa que ouvirá. Para Simon, não era surpresa que Guy fosse pressionada a realizar a live, especialmente depois de jogar fotos de ingressos para lá e para cá. O gerente manipulou os streams, dizendo que ela poderia facilmente fazer a live no aeroporto. Essas manipulações deixaram a garota em histeria, querendo se livrar do gerente, mas incapaz por causa do contrato. De repente, Xuan pegou o telefone da garota para dizer algumas palavras ao homem. Inteligente, ele disse que, já que era uma violação do contrato, ele pagaria a multa no lugar de Guy e não se importava com o valor. Além disso, mencionou que a conversa foi gravada e ele tinha o direito de processar o gerente por calúnia. Essas palavras só fizeram o gerente zombar, pois ele não acreditava que um pobre pudesse pagar pela violação do contrato. Xuan, sem paciência, desligou, claramente não gostando de falar com um desgraçado. Sem entender, o amigo achou que Xuan estava brincando sobre pagar a multa, pois o valor era insano. Naquele momento, a garota pensou se realmente merecia tal apoio. Guy ocupava um bom cargo na empresa e o gerente ocasionalmente causava problemas.
Então, não fazia sentido se envolver, e a quantidade de violações não era tão grande. O cara começou a convencer a amiga que ela não deveria se preocupar, pois estava fazendo isso mais por ele mesmo. O jovem ia abrir sua empresa, comprar um escritório para mostrar quem era melhor, e procurava amigos para ajudá-lo. Guy não acreditou imediatamente que um camarada pudesse criar uma empresa para competir com gigantes. Ela estava surpresa, nem imaginando quem Xuan realmente era. O futuro empresário propôs emprego a Guy se ela não quisesse ficar na empresa atual. Ele ofereceu metade da receita para pagar a multa do contrato e a outra metade para ela, depois que a dívida fosse paga. A proposta era generosa, e Guy até corou um pouco. Sorrindo maldosamente, o cara sugeriu aumentar a participação para o modelo, para ela concordar de vez. Guy achou o interesse exagerado e disse que não valia a pena. A taxa de juros era boa, então Xuan também propôs pagar a multa do contrato. Na verdade, para tais condições, ele deveria ter oferecido no máximo 20 ou 30%. O protagonista entendia que Guy era a única pessoa na empresa que não o desprezava, e queria pagar por essa gentileza. Poucos conseguiam ver as outras pessoas como iguais, mas Xuan aprendeu a entender os personagens das pessoas e via um grande futuro em Guy. O jovem garantiu que a amiga ganharia tanto dinheiro que a multa do contrato pareceria insignificante. Se fosse mais conveniente, poderiam considerar que ela o estava ajudando. A proposta era excelente e Guy concordou. Algum tempo depois, os acontecimentos continuaram no escritório do grupo de mídia. O protagonista e seu amigo decidiram confrontar diretamente o gerente, que não estava feliz com isso. O gerente começou a gritar, dizendo que Xuan estava enganando Guy no aeroporto. Se a garota acreditasse em seus truques e o levasse para a empresa, então ela não tinha cérebro. O jovem começou a rebater, dizendo que às vezes o gerente falava besteira e chamou os advogados. Xuan não tinha tempo para bobagens, só veio libertar Guy do contrato de escravo que a pressionava. Saindo de seu local de trabalho, o mundo ligou e confirmou que a multa custaria caro, e o dinheiro do cara não seria suficiente. Rumores chegaram a um homem influente de que supostamente Xuan ficou rico, mas ainda não teria dinheiro suficiente para pagar as multas. O homem malicioso explicou que quando uma grande quantia de dinheiro cai nas mãos dos pobres, eles perdem a cabeça. Como ex-chefe, ele queria dar conselhos, dizendo que a sorte é como uma casa de papelão, pronta para desmoronar. Se Xuan pegou o dinheiro de alguém para se exibir, suas dívidas se acumulariam rapidamente. Claramente, estar na mesma sala que esse vilão era desprezível para o jovem, mas ele respondeu que o dinheiro é um recurso renovável. Quanto mais se gasta, mais ele retorna. O gerente parecia realmente temer que Xuan pudesse tomar Guy dele. Ao ouvir essa afirmação, o vilão começou a tremer de medo, percebendo que não era uma piada. O homem miserável explicou que ele não era o dono da empresa e não tinha nada a temer, e disse que Xuan sempre tenta fazer as pessoas fazerem coisas estranhas e às vezes terríveis. Os meninos ficaram perturbados com o futuro que o inimigo preparava. O gerente começou a suar e gritou que ninguém se atrevia a menosprezá-lo, pois Xuan já o havia subordinado como um cachorro. O jovem lembrou que ele tinha um contrato, e chamar um funcionário de cachorro era um insulto, passível de processo. No quinto parágrafo do contrato, afirmava que não deveria haver distribuição de informações falsas ou difamatórias sobre o funcionário, mesmo após a rescisão do contrato. Algumas horas depois, os eventos continuaram na sala de conferências, onde os contratos entre Guy e a empresa foram emitidos e precisavam ser assinados. Guy estava com medo, mas concordou em assinar o contrato. O gerente não acreditava que Guy simplesmente aceitaria e deixaria a empresa, assinando por causa de Xuan e muito dinheiro. Irritado, ele perguntou quando a multa seria paga, pois não queria deixar Guy com muitas dívidas. O contrato foi finalizado, e Xuan percebeu que o gerente estava com pressa. Ele transferiu dezenas de milhões de yuans para a conta da empresa e ordenou que o gerente verificasse no departamento de contabilidade. Olhando pela janela, Xuan percebeu que a vista era boa e o estilo do prédio também. Ele se virou para o Sr. Khan, dizendo que gostaria de discutir alguns detalhes. O sonho de se vingar da antiga empresa foi implementado com sucesso, e o sistema premiou Xuan com 99 milhões de yuans. Ao sair para a rua, alguém começou a gritar. Era Zhang Zinzin, muito feliz com a coincidência. Um pouco chateado, ele percebeu que Gao havia renunciado e sugeriu que talvez eles nunca mais se vissem. Sentindo desconforto, o amigo queria responder, mas Xuan não entendeu o significado. Apontando para o edifício ao lado, o jovem exclamou que seu escritório ficava ali, então poderiam almoçar juntos a qualquer hora. Esse acontecimento foi um ponto de virada. Zhang Zinzin ficou em choque e não sabia como reagir. Alguém ligou para Xuan no celular, e ele precisou atender.
Descobriu-se que Lee Evan já ligou e provavelmente essa ligação foi muito importante. O homem ligou sobre os documentos imobiliários, que já estavam prontos, e decidiu descobrir quando Seaman poderia buscá-los. Felizmente, em breve ele poderá pegar os documentos necessários. O herói, ocupado com esses assuntos, esqueceu completamente que tinha uma casa própria e isso o divertiu. Explicando ao amigo que já haviam resolvido os problemas, Gain agora poderia relaxar, enquanto Xuan iria resolver os problemas restantes. O novo funcionário da empresa não se opôs e concordou alegremente. Ao se comunicar com sua namorada, Gain disse que Xuan propôs compensar um contrato, então agora ele realmente não trabalha mais na antiga empresa. Era realmente incomum, e a ruiva não esperava que o garoto que trabalhava no escritório e estava fugindo em determinado momento se tornasse um homem rico. Parece que realmente não se deve julgar um livro pela capa. Em uma das empresas municipais, discutiram que hoje viria um cliente muito importante, então era preciso se comportar adequadamente. O gerente explicou que era preciso fazer todo o possível para não decepcionar o cliente. O chefe concordou com a patroa e ia fazer tudo da melhor maneira possível. O homem explicou que o Sr. X era um cliente honorário da empresa, então era impossível negligenciá-lo. Uma garotinha alarmada pediu ao gerente uma foto do cliente para não cometer um erro. Porém, o homem apenas sorriu, pois o rico magnata financeiro era misterioso e não tinham fotos dele. Geralmente, essas pessoas ostentam seu dinheiro, então seria difícil confundi-las. Algum tempo depois, o gerente mandou limpar o escritório para que não houvesse poeira e os clientes se sentissem confortáveis. Enquanto isso, um táxi de classe econômica chegava ao prédio, trazendo um camponês muito rico, que saiu para fechar outro negócio. Olhando para a entrada central da empresa, o jovem entendeu por que ela era a primeira da lista das melhores imobiliárias. Enquanto olhava para os guardas, uma garota simpática se aproximou dele, o cumprimentou e perguntou se o patrão queria ver o apartamento. Naquele exato momento, o gerente-chefe chamou Irene, provavelmente para discutir algo importante. No final, o homem disse que hoje não aceitavam outros clientes e perguntou por que Irene estava na entrada central. Com muita raiva, o chefe era contra atender pessoas comuns, pois o cliente mais importante deveria vir e ele não deveria pensar que não o respeitavam. Irene continuou repetindo que a culpa era deles, pois não penduraram a placa indicando que estava fechado. O gerente levantou-se sozinho e disse que a garota era muito burra, então resolveria o cliente ele mesmo. Acreditava que o cliente disfuncional iria interferir no cliente caro. Afirmou que algumas pessoas que não tinham dinheiro distraíam os trabalhadores da empresa. Se o hóspede quisesse algo, não havia nada que o atraísse, então não deveria ficar ali por muito tempo. Ao ouvir essa resposta estranha, o personagem principal perguntou novamente se ele estava falando sério. O gerente ordenou que ele saísse do prédio o mais rápido possível. O gerente exclamou que o cara claramente nem tinha ienes no bolso, e que o custo de 1 metro quadrado das casas era de 300 mil ienes. Xuan ficou indignado e gritou que o nível de gerenciamento de clientes naquela organização era desprezível, e que os gerentes valorizavam apenas os compradores ricos. No final, descobriu-se que o gerente não se importava, pois acreditava que o cara não tinha dinheiro para comprar uma casa ali. Decidido, Xuan ouviu uma ligação, provavelmente sobre a compra de imóveis. Realmente era isso. Um representante da empresa perguntou se ele estava no escritório e pediu para tirar dúvidas com o gerente. Naquele exato momento, o mesmo gerente disfuncional ouviu uma voz familiar na conversa telefônica, era seu diretor.